Terça-feira, 14 de maio de 2024, o Comitê de Política Monetária do Banco Central demonstrou preocupação com as expectativas de inflação acima da meta. Na última reunião, a taxa básica de juros caiu 0,25 ponto para 10,5% ao ano. O Copom não prevê novos cortes na Selic. De acordo com a ata do último encontro, o colegiado entende que a situação pede cautela na condução da política monetária. E o presidente Lula lamentou a morte do médico Leandro Médici, de 41 anos, que atuava como voluntário ajudando as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em uma publicação nas redes sociais, Lula disse que o profissional foi um exemplo de entrega e solidariedade. Leandro Médici não tinha histórico de doenças. Há suspeita de que ele tenha morrido em razão de um mal súbito. No horário de Brasília, 9h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Coritiba, Guarani. Olá, muito boa noite para você que está ligado e acompanhando o futebol da CBN Campinas. Noite de terça-feira é noite de futebol e você vai acompanhar todas as emoções de Guarani e Coritiba. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola no Couto Pereira para você acompanhar o jogo pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas, em 99,1 FM, também pelo YouTube. Você pode acompanhar, interagir e participar com a gente, é claro, na nossa transmissão esportiva. Olha que a rodada já começou, hein? A quinta rodada já teve início. Daqui a pouquinho o Fábio Scheib vai trazer os detalhes e os jogos que já aconteceram e que vão acontecer nesta terça-feira no futebol da Série B do Campeonato Brasileiro e em outros campeonatos também. Tem Libertadores da América, tem Sul-Americana, tem muito futebol nesta terça-feira e você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos com o primeiro destaque do Bugre, o Bugrão, que vem a campo depois de uma vitória, aquela vitória que dá um ufa. Depois de 3 derrotas, uma vitória para dar uma tranquilizada no elenco e na torcida também. E volta a campo para enfrentar um Coritiba que não é assim tão bicho-papão nesta Série B. O destaque do Guarani, Adriano Almeida. Boa noite para você. Boa noite, Cabela. Forte abraço para você e para os ouvintes CBN. O Guarani que, ufa, né? Respirou aliviado, mas ainda não saiu da zona de rebaixamento. O time abre a zona da degola e por isso hoje vai buscar somar pontos fora de casa e tentar aí, quem sabe, uma sequência positiva depois de um começo muito indesejado do time alviverde. O técnico Júnior Rocha tem problemas no departamento médico para escalar o Guarani. Pelo menos uma boa notícia, o Camacho, que virou dúvida depois de um problema ao longo da última partida, está confirmado entre os titulares. Mas, por outro lado, o Luan Dias, o Caio Dantas e o Ayrton, agora de última hora, estão vetados pelo departamento médico, ficam fora do time titular hoje e, por isso, Chay, Reinaldo e Lucas Paraíso são os escolhidos hoje
novidades no ataque do Bugre, Cabela. Pois é. E o Coritiba, como eu disse, não é aquele bicho papão da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, como todo mundo esperava antes da bola rolar lá na primeira rodada, não é? E vem pra campo com muitas mudanças, né, minha cara Adriana Almeida? Sim, Coritiba. pode até ser já o dedo, quem sabe, do diretor técnico Paulo Autuori, né? Apresentado ontem lá em Curitiba. O Coxa, que tem um técnico interino, James Freitas. Ele já está no comando há 2 rodadas, especula-se também que pode ser efetivado, mas como você bem disse, o Coritiba não faz uma boa campanha, um bom início de Série B. E, aliás, vem numa fase bem ruim. 2 derrotas para Sport e Avaí, os 2 placares 1-0. O time tem apenas 4 pontos, só uma vitória diante do Brusque. E, além disso, também empatou com a Macaca. O técnico James Freitas faz bastante mudança no time e, obviamente, hoje vai buscar essa segunda vitória e sair aí dessa zona intermediária da tabela. Meu nome é James Freitas. Assustou, Gabi? Que é isso, hein? Ô Gabi Castro com a gente também nessa noite para comentar e analisar esse... Antes de falar do Guarani, que vem esperamos numa ascendência, né, depois da vitória no último sábado contra a equipe do Botafogo, o Coritiba todo mundo esperava que ele já começaria brigando lá em cima no topo da tabela, não é isso que aconteceu. Veio várias mudanças, inclusive uma das mudanças é o treinador, o Guto Ferreira foi embora, o James Freitas está por aí, mas esse Coxa, hoje, eu acho, opinião minha, pelo que nós vimos o Guarani jogar no último domingo, pode arrancar pelo menos um pontinho lá no Couto Pereira hoje. Eu tô enganado, hein, ô Gabi? Boa noite. Pode ser, boa noite para Cabela, Adriana Almeida, Fábio Chave, ao Marcelão, que tá mandando esse somzão para você que está nos acompanhando. Eu acho que o Guarani tem totais condições, sim, de conseguir pontuar. É um Coritiba decepcionante este ano. Foi eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense para o Maringá. Início de ano muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série B. E tem algumas semelhanças com o Guarani, né? Porque o Guarani quase caiu no Campeonato Paulista, o Coritiba decepcionou com essa eliminação. Coritiba começou mal o estadual, com pressão para cima do Guto Ferreira e demissão. Guarani começou pressionado na Série B, muito contestado o Claudinei Oliveira, também demissão de treinador. As 2 equipes perto ali da tabela de classificação, Guarani com 3 pontos, Coritiba com 4. Então, a diferença para o lado bugrino vem de uma vitória, então acho que houve uma melhora em relação às últimas rodadas. O Guarani foi muito mal diante do Santos, diante de Vila Nova, de Chapecoense, mas melhorou diante do Botafogo de Ribeirão Preto, uma equipe frágil, então tô curioso para saber fora de casa. E o Coritiba, ele tem dificuldades porque ele vem de 2 derrotas, vem com um treinador que, contestado também pela torcida, que não quer efetivação, quer a contratação de treinador efetivo, e é uma equipe que vem com muitos problemas. Leandro Damião, que é experiente, fica como nem como opção, né, no banco de reservas. Ele opta pelo Brandão, jovem jogador de 21 anos. Então é muito difícil você encarar uma equipe que também está pressionada, né? O Coritiba é uma SAF. O Coritiba, ano passado, disputou um Campeonato Brasileiro da Série A. Então vem com este investimento, vem com este status de que iria brigar, não é o que acontece até aqui. E aí tem 2 fatores que eu coloco, 2 obstáculos um pouquinho extra na partida de hoje. Frio, cerca de 10 graus, e choveu durante o dia de hoje. Então é algo para a gente poder acompanhar a postura e o comportamento do Guarani também com este efeito climático. Não é nada demais, mas é um obstáculo a mais que vai ter que passar com o frio intenso e com uma possível chuva para poder se adaptar. Em relação ao frio, o Guarani esse ano ainda não jogou em nenhum momento com o frio desse tipo, nem no Campeonato Paulista e nem nas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Certamente não. Já é um clima muito diferente do que está acostumado a jogar o Guarani. Com chuva, campo pesado e tudo mais, pode ser um diferencial para o gramado. De repente o time se adapta bem e pode fazer a bola rolar com tranquilidade, porque o gramado do Couto Pereira é um gramado legal também. Até porque pela escalação, a gente vai falar mais sobre isso, é um Guarani que eu espero contra-ataque e rapidez pelos 3 atacantes, né? Paraíso é muito rápido, João Vitor é muito rápido e o Reinaldo também. Então espero um Coritiba pressionando, atacando o Guarani e um Guarani mais fechadinho saindo no contra-ataque, podendo explorar então gramado um pouco mais molhado, a bola rolando um pouquinho mais.
Muito bem, a bola, por falar em bola rolando, a bola tá rolando já pela Série B do Campeonato Brasileiro e outros campeonatos também. Quem vai trazer informação para nós nesse começo de jornada esportiva aqui no futebol da CBN Campinas é Fábio Chaib. Boa noite para você, Fabião. Central da Bola. Boa noite, Carlos Cabela, boa noite, Gabi Castro, boa noite, Adriana Almeida, boa noite, Marcelão, boa noite, ouvinte CBN. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu Rio Branco, viu, Cabela? Opa! Campeão da Série A4 e com a vaga segurada para a Série A3 do ano que vem, assim como a Francana também. O Rio Branco que está num lugar que ainda não merece estar, mas já é um passo importante nessa retomada do Tigre de Americana. Mas vamos falar de Série B agora, que tem quinta rodada já em andamento com 2 jogos já finalizados. Mais cedo, agora às 7 horas da noite, lá na Ressacada, o Avaí fez 2-1 no CRB e o Vila Nova também por 2-1 bateu o Novo Horizontino. Daqui a pouquinho às 9h30, mesmo horário de Curitiba e Guarani, o Botafogo de Ribeirão, que nesse momento está na zona de rebaixamento, recebe a Chapecoense. Noite também de Libertadores da América e de Sul-Americana. Pela Libertadores, o Peñarol fez 2-0 no Atlético Mineiro, tirou 100% do Galo na competição da Libertadores e agora está brigando por uma vaga também na próxima fase da competição. Daqui a pouquinho o Corinthians joga a vida na Sul-Americana, já que o Racing Montevidéu fez 2-1 no Nacional do Paraguai, o Corinthians precisando neste momento da vitória para seguir sonhando com a classificação, já que na Sul-Americana apenas o primeiro do grupo garante vaga nas oitavas de final, o segundo faz um play-off contra os terceiros colocados da Libertadores da América. E hoje também, mais cedo, pela Premier League, o Manchester City fez 2-0 no Tottenham e voltou à liderança da competição, faltando apenas uma rodada para terminar a Premier League, o campeonato inglês. O Manchester City muito perto de ser tetracampeão inglês com Pep Guardiola. É isso, daqui a pouco eu volto com mais detalhes dos jogos desta noite, viu, Cabelá? É, o Tigrão da Paulista entrou pra história, né, do futebol de São Paulo. Primeiro campeão da Série A4, recém-criada, é o primeiro campeão da Série A4 do Campeonato Paulista. E, segundo dizem, vão montar um bom elenco para a disputa da Copa Paulista, que vem por aí também. Olha só, Rio Branco, rapaz, ressurgindo como se fosse uma fênix. Precisa, né? São 21 horas mais 12 minutinhos no futebol da CBN Campinas. As equipes vão fazendo trabalho de aquecimento neste momento do Couto Pereira. A gente vê ali o pessoal tudo agasalhado, empacotado, frio pra caramba. Torcida muito pequena nesse momento do Couto Pereira. Se for igual aqui em Campinas, tanto um quanto o outro clube, torcedor deixa pra entrar em cima da ordem do campo, né? Pra dentro da arquibancada. Mas com esse clima e com o horário... e com o futebol Curitiba vem apresentando, né? Também. Ajuda muito, né? Com críticas a SAF, a treinador interino. Aliás, Paulo Autuori, diretor técnico, como relatou aqui Adriano Almeida, ele está, entre aspas, substituindo, né? Ou no lugar do Júnior Chávari, que faleceu há 2 meses atrás, que era gerente de futebol, meu amigo, americanense. E ele está lá agora, o Paulo Autuori, para ver se bota a casa em ordem nesse Curitiba que está tentando também ressurgir. Desculpe me intrometer, Cabelo. Sim, intrometa-se. Não, mas favor. Imagina a situação do torcedor do Curitiba vindo do Atlético Paranaense, um exemplo de gestão na liderança do Brasileirão, e o Curitiba nessa fase ruim na Série B também. Então, há muitos anos o Furacão tem feito bonito lá no Paraná, né? Imagina então o torcedor do Paraná. Meu Nossa. Deus do céu. Que tá voltando agora, né? Exatamente. Tá tentando, né? No último sábado pôs 34 mil pessoas na Liga Arena, na pré-estreia da Série A2 do Paranaense. Pôs 34 mil pessoas no último final de semana lá no estádio do Atlético Paranaense. 21 horas e 14 minutinhos, tem intervalinho. No intervalinho a gente volta já com tudo pra você. Escalação, mais detalhes, informação e claro, a bola rolando pra Guarani e Curitiba aqui no futebol da CBN Campinas. Porque futebol, Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol, Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Curitiba, Guarani. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar.
Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Coritiba, Guarani. Enquanto a bola não rola. Pois é, enquanto a bola não rola, são 21 horas e 16 minutinhos, a gente vai batendo papo aqui, trazendo informação para o torcedor que está sempre acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas. Mais um destaque do Guarani, que foi para Curitiba sonhando em trazer pelo menos um pontinho, não é isso, Adriana Almeida? Ah, com certeza, viu, Cabela? E o meu destaque do Guarani fica por conta da entrevista coletiva do técnico Júnior Rocha após a vitória diante do Botafogo de Ribeirão Preto no último sábado no Estádio Brinco de Ouro. Júnior Rocha estava muito animado e aí eu já chamo a atenção para uma pergunta que inclusive eu fiz na coletiva sobre o Chay, porque o Chay teve um desempenho interessante no jogo, entrando no lugar do Lua Dias, mostrou para mim pelo menos mais do que havia mostrado no Campeonato Paulista, inclusive quando saiu dos planos do Guarani. E o Júnior Rocha falou que não se interessa por passado de jogador, o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele fala que as informações, e querendo ou não, a informação obviamente vem do passado, é que o Chay estava treinando muito empenhado. Não havia largado pelo fato, por exemplo, de ser negociado, de estar fora dos planos, não. Estava trabalhando regularmente de uma maneira interessante e isso credenciou o Chay a ir para o banco e aí o Lua Dias se machucou e acabou tendo a oportunidade hoje e efetivamente ele começa como titular, ele que foi a principal contratação do Guarani lá no começo do ano, não correspondeu e a torcida fica, né, com aquela expectativa, quem sabe aí, né, no momento em que não se pode mais contratar, pelo menos até o meio do ano, que o Chay ajude nessa dinâmica de meio campo do Guarani. Para mim, hoje, um jogador a ser observado, talvez o mais aí para mim a ser observado com a camisa do Guarani. Com esse friozinho que tá em Curitiba, um Chay vai bem, não vai, o Gabi Castro? Foi bem essa. Vai bem e precisa ir bem, né, Cabela? Porque o Chay, ele já fez uma partida de razoável para boa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele teve uma boa minutagem, já que o Lua Dias saiu logo no início, por volta de 15 minutos do primeiro tempo. Falta ritmo de jogo, acho que ele precisa aparecer mais para a partida, precisa ser mais protagonista, mas hoje ele tem uma ótima oportunidade, porque se o Guarani joga no contra-ataque, quando ele pega a bola, ele vai olhar para frente, ele vai ter pelo menos 3 jogadores. Ele vai ter o Paraíso, ele vai ter o João Vitor e ele vai ter o Reinaldo. Ele vai ter com quem jogar ao lado dele ou na frente, porque a gente sabe que tem a recomposição, então ou ao lado ou à frente, ele vai conseguir dar esse passe, vai conseguir dar esse lançamento. Caso o Guarani esteja na frente do marcador, chamar responsabilidade, porque na camisa não é o 10, mas na prática ele é esse articulador, chamar responsabilidade, saber prender a bola, distribuir o jogo, saber explorar o nervosismo da equipe do Coritiba. Tudo isso passa pela experiência do Chay e, claro, de todos os outros atletas. Então espero um bom rendimento, que o Guarani continue nesta melhora. A gente já citou isso, contra o Botafogo foi muito bom, valeu pela vitória, a exibição achei que ficou na média, avaliando também o adversário. Hoje é um adversário complicado que está em uma fase, então quero ver a postura do Guarani, se vai saber explorar também a situação do Coxa.
Muito bem, 21 horas e 20 minutinhos. As suas equipes já estão escaladas e definidas, Adriana Almeida? Sim. Então vamos lá. Vamos escalar as equipes, tanto Guarani como a equipe do Coritiba. Guarani. É o bugre do técnico Júnior Rocha, em campo com 89, Vladimir. 2, Heitor. 12, Lucas Adel. 23, Douglas Bacelar e 17, Jefferson. 18, Matheus Bueno. 14, Camacho. 11, Chay. 14, João Vitor. 20, Reinaldo e 7, Lucas Paraíso. Repeteco Alviverde, 89, Vladimir. 2, Heitor. 12, Adel. 23, Douglas. 17, Jefferson. 18, Matheus Bueno. 14, Camacho. 11, Chay. 14, João Vitor. 20, Reinaldo e 7, Paraíso. No banco, 31, Douglas Borges. 3, Léo Santos. Meia dúzia, Kaique. 8, Marlon. 13, Diogo Matheus. 21, Lucas Araújo. 26, Rafael Freitas. 27, Vinícius Cauê. E 33, Gustavo França. Coritiba. É o coxa do interino James Freitas, em campo com 72, Pedro Morisco. 16, Natanael. 26, Bruno Melo. 5, Maurício Antônio. E meia dúzia, Rodrigo Gelado. 40, Morelli. 19, Sebastião Gomes. 98, Lucas Ronier. 10, Matheus Friso. 57, Wesley Pomba. E 21, Brandão. Repeteco do coxa, 72, Morisco. 16, Natanael. 26, Bruno Melo. 5, Maurício Antônio. Meia dúzia, Gelado. 40, Morelli. 19, Gomes. 98, Ronier. 10, Matheus Friso. 57, Wesley Pomba. E 21, Brandão. No banco, 67, Benassi. 87, Gabriel Leite. 2, Diogo Batista. 4, Benevenuto. 17, Iago. 18, Matheus Bianchi. 22, Figueiredo. 23, Bernardo. 33, Davi. 38, Giovanni Melrer. 43, Johnny. E 47, Gia Pedroso. A arbitragem do jogo. Vem lá do Rio Grande do Sul, Jonathan Benkenstein Pinheiro. Seus assistentes, Alex dos Santos e Leirson Peng Martins. No VAR, Elmo Alves Rezende Cunha. Muito bem, tudo escalado, tudo definido. Para você a ficha técnica inteirinha do jogo entre Guarani e Coritiba, que a bola rola daqui a pouquinho. As suas equipes neste momento vão entrando no gramado do Couto Pereira e a bola rola às 9h30 da noite. Vamos ter todo aquele protocolo com a execução do hino nacional brasileiro e tudo mais. Enquanto a bola não rola e executa-se o hino nacional, vamos no comentário do jogo. O comentário do jogo. Gabi Castro, eu acho que a cara das duas equipes, olhando para a tabela do campeonato e pelos jogos, não está muito diferente uma da outra não, né? Não. O Coxa com altos e baixos, não faz uma campanha legal, 4 pontos apenas. O Guarani com uma vitória só, 3 derrotas, mas tem 3 pontos. Então não tem muita diferença entre as equipes, pelo menos no papel, não é, Gabi? A desconfiança paira nas duas equipes. Eu acho que pela análise que nós fizemos há pouco, de um Coritiba que começou muito mal e que vem com 2 derrotas no meio da tabela, diante deste setor com pressão dos torcedores em cima da SAF, que hoje comanda o clube, com um treinador interino na busca por um treinador, contrata Leandro Damião, até agora não deu certo, vai apostando na garotada como o Brandão, que tem apenas 21 anos, Ronier também é muito jovem. Então, eu acho que essa pressão imposta, ela causa um pouquinho de indefinição. É difícil você jogar contra uma equipe que está bastante pressionada e que joga em casa. Diante deste cenário, eu espero um Coritiba desesperado, querendo a vitória a qualquer custo e já para ganhar essa confiança, pressionando a equipe do Guarani, por jogar em casa, por conta desse clima também, frio, chuva, já faz 1-0 e já joga a pressão por outro lado. E aí, a missão do Guarani é ter calma,
ter a tranquilidade, vem de vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0, então tem que esfriar a partida, se possível, tentar ficar com a posse de bola, mas quando não ter, espero que, pelo pouco tempo que teve, mas que tenha trabalhado o Júnior Rocha a questão do contra-ataque. Até por isso, acho que ele colocou essa escalação com 3 atacantes. João Vitor de lado, Reinaldo do outro, Lucas Paraíso centralizado, mas eu não acho que vai ter posição fixa, acho que ao longo da partida a gente vai ver o João Vitor na esquerda, pode ser o Paraíso na esquerda, o Reinaldo fica um pouquinho mais centralizado, vai brincando com o sistema defensivo do Coritiba, vai mudando posição, não deixa ninguém fixo, porque o ataque do Guarani tem essa mobilidade, pode ser algo a mais para poder trabalhar. Nessa puxada de contra-ataque, acho importante que não fique só com os 3 atacantes, a presença dos laterais é sempre muito importante, a gente sabe que o Heitor, ele tem uma característica de chegar ao ataque, o Jefferson pela esquerda também, e é um meio-campo que se não tem a pegada, que se não tem aquele volantão, mas é um meio-campo que sabe jogar. O Camacho sabe, o Matheus Bueno tem essa característica e o Chay é aquele meia de articulação. Então estou esperando uma pressão logo no início do Coritiba. Não joga o Gemerson lateral esquerdo, ex-jogador do Guarani, mas joga o Rodrigo Gelado e tem o Natanael também pela direita, são 2 laterais que gostam de chegar ao ataque e também joga num esquema parecido com o Guarani no 4-3-3, 3 homens de meio campo, Morelli, Sebastião Gomes e o Matheus Friso, olho nesse camisa 10, trabalhei na estreia, Coritiba e Ponte Preta, é um jogador muito perigoso o Matheus Friso, é o autêntico camisa 10, mas tem poder de finalização muito forte também, e um ataque de mobilidade com Wesley Pomba, com o Ronier e também com o Brandão, que já estava pedindo passagem e era um pedido dos torcedores para que o Brandão começasse a partida como titular. Tô muito curioso, tô ansioso para esta partida, são 2 equipes que precisam demonstrar mais na competição. Coritiba quer buscar essa segunda vitória, Guarani também vai em busca da segunda vitória, vem de 3 pontos, então tenho certeza que vai ser um bom jogo, Cabela. Muito bem, são 21 horas e 27 minutinhos, a bola vai rolar daqui a pouquinho para Guarani e Coritiba, você acompanha todas as emoções aqui no futebol da CBN Campinas, interage conosco aí, ó, nosso WhatsApp é o 991869070, 991869070 e também você pode participar pelo chat no YouTube, lá no YouTube CBN Campinas, meu caro Fábio Scheibe, jogos em andamento e jogos encerrados nesta terça-feira, meu caro Fábio Scheibe. 2 jogos encerrados, né? Pois não. Pela Série B, 2 jogos encerrados. O Avaí fez 2-1 no CRB e o Vila Nova também por 2-1 bateu o Novo Horizontino. Daqui a pouquinho, às 9h30, além de Curitiba e Guarani, tem Botafogo de Ribeirão e Chapecoense. Pela Libertadores da América, já encerrado, o LDU perdeu em casa para o Júnior Barranquilla por 1-0. O Peñarol fez 2-0 no Atlético Mineiro e o Tajeres fez 1-0 no Cobressal. Esse no grupo do São Paulo. O São Paulo ficando em segundo lugar por enquanto. O Tajeres é o líder com 13 pontos. Pela Sul-Americana, o Racing Montevidéu fez 2-1 no Nacional do Paraguai. E esse é o grupo do Corinthians. O Corinthians entra em campo daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, para enfrentar o Argentino Júnior. Faz um jogo de vida ou morte, porque o Corinthians, se não somar a vitória, poderá ficar de fora já da Sul-Americana na primeira fase, já que somente o primeiro classificado do grupo acaba passando de fase, viu, Cabela? Conhece o Zeca, Gabi? Zeca Pimenteira? Ele tá aqui perto? Percebi. Não, apenas fatos, né? Não, mas não falei que você está... Não, então, mas apenas fatos aqui, vendo a tabela da Sul-Americana e da Libertadores também. Entendi. O Galo perdeu, você viu, Cabela? Pois é, rapaz, né? Tá vendo só como são as coisas? Muito bem, os jogadores já vão se posicionando no gramado, aquele último bate-papo pro início da partida, tanto o Coritiba como a equipe do Guarani vão conversando, batendo papo, última conversa ali animadora e mostra ali, a gente tá vendo a imagem ali do grupo do Guarani, Camacho e Vladimir, são os líderes desse elenco, né, Gabi? Falando bastante, né? Muito. A experiência do Vladimir foi bastante sentida com a lesão e depois, como pertence ao Santos, não pôde jogar. Foi importante na última rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para o sistema defensivo é muito importante. O Chay do meio para frente também precisa da experiência junto com o Camacho ali para comandar este meio campo com a comunicação e, claro, com a bola rolando.
Muito bem, o árbitro do jogo, o senhor Jonathan Pinheiro, gaúcho, está ali tomando as últimas providências para o início da partida no Couto Pereira. Você vai acompanhar tudo aqui no Futebol da CBN Campinas. Vai lá, ó, passe a mão no seu smartphone e manda seu recado aqui no nosso WhatsApp, o 991869070. Você que é fora da região, 19 é o DDD. 991869070, 19 é o DDD. No meu cebolão já são 21 horas mais 30 minutos. Estamos por conta do senhor Jonathan Benkenstein Pinheiro. Bola no centro do gramado, saída com a equipe do Coxa. Tudo pronto para o início da partida. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Coritiba. Sai trabalhando a equipe do Coritiba ali pela intermediária com o Sebastião Gomes, já faz a abertura pela esquerda, trabalha por ali com o Bruno Melo, recua lá com o outro zagueiro, o Maurício Antônio, devolve no goleiro, meio que na fogueira lá pro Morisco, dá um bicão na bola, despacha pro campo de ataque, lançamento vem pro ataque da equipe do Coritiba, lado esquerdo, quem trabalha por ali é o Pomba, já faz de domínio, recua um pouquinho mais atrás para fazer a tabelinha, abertura com o Rodrigo Gelado, cruzamento na área, chega a zaga do Guarani. Faz o corte ali, o Paraíso se atrapalhou com a bola, buscou de um lado, carregou do outro, ficou com ela ainda, faz a finta, pede a falta, o árbitro que não foi nada, foi uma dividida, foi programado, pede a falta, mas o árbitro falou que não, foi nada não, comecinho de jogo, a falta ali não aconteceu, então continua rolando a bola e o Coxa com ela, faz de domínio, trabalha a bola no sistema defensivo lá com o Maurício Antônio. Esse Maurício Antônio que nós falamos lá na primeira rodada, né, ele tem nome de ator mexicano, não é? De novela mexicana, De novela mexicana, pois é, Maurício Antônio. Maurício Antônio? É. Bruno Melo e Pedro Morisco. Pois é, depois tem um Sebastião Gomes ainda, que é pra dar uma quebrada no clima ali no meio. Meu Deus, vai trabalhando a equipe do Coxa, toca a bola sistema defensivo, passamos o primeiro minuto de bola rolando. Vem Coxa, ali pelo lado esquerdo mais uma vez com o Gelado, domina, volta a bola com o Friso, Gelado, recebe, lado esquerdo, aliás, está muito gelado lá em Coritiba hoje. Ele bota a bola mais atrás, vai trabalhando a chegada mais uma vez do Bruno Melo, já trabalha do outro lado com o Maurício Antônio. O Guarani fica todo fechadinho nesse comecinho de jogo, hein? Todo fechado, a equipe do Guarani só esperando o Coxa. Lá pela direita vem mais uma vez o Ronier, ele domina, toca na frente, lançamento é feito lá na ponta direita, o Jefferson acompanha, a bola vai para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão nesse comecinho. Vamos chegando a 2 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Tiro de meta para a equipe do Guarani, bola para fora, o Vladimir vai lá com tranquilidade para a reposição de bola para a equipe do Bugre. Ali os jogadores do Guarani jogando ali com outra camisa por baixo, manga longa, tá frio pra caramba lá em Coritiba. Diga, Adriana. Chama atenção no Couto Pereira hoje uma bandeira muito grande do estado do Rio Grande do Sul, nas arquibancadas do Couto Pereira, em homenagem aí às vítimas das enchentes. Vem trabalhando mais uma vez o Ronier, lá no ataque, lá pela direita, carregou linha de fundo, Camacho encostou na cobertura, ele gingou, puxou perto da canhota, fez a finta bonita, carregou linha de fundo, bola pra fora. Escanteio que favorece a equipe do Coritiba, é lá pelo lado direito. Ih, rapaz, o Ronier já tá se enroscando ali com o jogador do Guarani, ele me parece ao longe, que é o Reinaldo, que acaba batendo boca ali com o 98 da equipe do Coritiba, viu, Adriana? É, o Ronier liso, né? Foi tentar dar um drible mais bonito, o Reinaldo não gostou, não. Os dois se estranharam, escanteio pro Coxa. É lá pela direita, vem bola pra grande área, levantamento, Vladimir. Houve o cabeceio ali pelo meio, o Brandão subiu de cabeça, toca nela, mas houve desvio no meio do caminho, ficou fraquinha nas mãos do goleiro Vladimir, que bota a ordem na casa para a equipe do Coritiba. Não é muito cedo para bater boca desse jeito, no meio da área ali, não, o Gabi Castro? É, ficou um pouquinho pilhado ali, né? Teve um enrosco dentro da área, o Reinaldo fez o desarme para cima do atacante do Coritiba e sobrou uma perna do atacante Bugrino, o jogador do Coritiba não gostou. Por enquanto, o lance de jogo, mas a gente vai ficar de olho. É, porque é muito cedo ainda. Estamos apenas com 3 minutos e meio. Não que tenha um tempo certo para se discutir, para brigar, para xingar dentro de campo. Não, mas... Logo no primeiro lance, né? Começar já pilhado desse jeito, né? Chama atenção. Arremesso manual pro Coxa, lá pela direita, vai se ajeitando lá o Natanael para fazer a cobrança com as mãos. Ele joga a bola no campo de ataque, faz o arremesso lá pro próprio Ronier. Ele tenta o domínio, a bola escapuliu, sobrou com o Brandão, não consegue o domínio, vem a zaga do Guarani para fazer o corte. Já fica com ela para sair trabalhando mais uma vez o Matheus Bueno, devolve com o Jefferson, bota pro Camacho. Camacho carrega a bola, vem pro campo de ataque, bota a bola lá pelo lado esquerdo. Chega mais uma vez a equipe do Guarani, Reinaldo toca nela, vem pelo meio, Matheus Bueno vai recuando, Jefferson recua lá no sistema defensivo com
com Douglas para começar de novo o zagueirão. Já encontra o Heitor pela direita, que devolve no Douglas para fazer o passe ali pelo meio. Vai tocando a bola de um lado e outro a equipe do Guarani. Comecinho de jogo, 4 minutos e 20, 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida neste comecinho de bola rolando. Vai trabalhando ali o Lucas Adel, toca na bola, faz a tabelinha, Camacho devolve, Jefferson fica com ela, botou na área, lançamento era pro Paraíso. Por baixo quem faz o quarto é o Maurício Antônio. Bate, rebate, sobe, desce da bola, vai brigando ali pelo meio, vem para fazer o corte. O Douglas, o árbitro pega uma falta em cima do Lucas Adel ali já no campo de ataque. É falta para o Guarani, Adriano Almeida. Aquela cama de gato, né, Cabela? Os defensores do Guarani sobem a marcação e foi no centro do campo ali que o Lucas Adel recebeu essa falta. O Guarani já repõe a bola. Já sai tocando com o Heitor pela direita, faz a finta de corpo ali para cima do Pomba. Devolve lá atrás com o Douglas. Bacelar bota lá pelo lado esquerdo mais uma vez. Arvalho Guarani para chegar do campo de ataque. Agora o Coxa fica só esperando. Lucas Adel já toca no campo de ataque. Lançamento é feito lá pelo lado esquerdo. Trabalha por ali com o Reinaldo. Encarou a marcação, carregou a linha de fundo. Cruzamento na área. Passa por todo mundo. Não passa por Rodrigo Gelado, faz o desvio de cabeça, ela sobra com o João Vitor pela direita, devolve com o Heitor, preparou o cruzamento, bola na área, sobe a zaga do Coritiba mais uma vez para fazer o quarto e tira do perigo de lá. Brandão fica na sombra, faz o domínio, bota no gramado, faz o toque do lado com o Ronier, ele tenta a finta, a zaga do Guarani, a marcação do Guarani chega para cima ali para fazer o quarto, joga a bola para fora, revista manual para a equipe do Coxa. Boa chegada do Guarani ali pela esquerda, hein, Adriano Almeida? Muito boa a chegada agora. Esse cruzamento, se ele fosse um pouquinho mais baixo, o Chay estava fechando ali na pequena área, eu não sei não se ia dar para os defensores do Curitiba. O Guarani com uma chegada interessante pelas laterais no momento. Muito boa chegada ali pela esquerda, uma boa arma do Guarani, já demonstrou nesse comecinho de jogo. Chay chega por baixo para fazer o recuo com o Heitor, domina o camisa 2, bota lá atrás com o Vladimir para começar de novo para a equipe do Guarani no campo defensivo. 0-0, 6 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Trabalhando lá pela esquerda o Lucas Adel, fez o passe ali com o Vladimir, abre pela direita com o Douglas. O zagueirão já toca na bola, busca espaço, a chegada do Chay que vem buscar o jogo, tem marcação para cima dele do Rodrigo Gelado, devolve com o Matheus Bueno que coloca lá com o Lucas Adel lá pelo lado esquerdo. Jefferson vem buscar o jogo, faz o domínio, rola a bola pela área, toca a bola a equipe do Guarani. Como gosta de tocar a bola ao redor da área defensiva ali, viu? Meu Deus do céu. Bata o Guarani, vem para o campo de ataque, lançamento foi feito por baixo. Quem chega é o zagueiro Bruno Melo, toca nela. Coritiba se recompõe no campo de ataque, lado esquerdo, Rodrigo Gelado vem com ela, domina e recua para começar de novo. Agora a gente vê as duas equipes, quando está com a posse de bola, a outra está totalmente encolhida e fica um toque de bola de um lado e de outro, buscando espaço para chegar, tanto o Guarani como a equipe do Coxa, né, Gabi? Duas equipes compactadas e com esquemas parecidos, né? Então, quando o Coritiba tem essa posse de bola, ele já estica e aí ele empurra o Guarani para o seu campo de defesa com os 10 jogadores de linha atrás do meio-campo. Só que quando o Guarani tem essa posse de bola, ele consegue empurrar o Coritiba também para o seu campo de defesa. Em 2 momentos isso já aconteceu, tanto é que o Guarani já conseguiu assustar o gol da equipe do Coritiba. Coritiba no campo de ataque, lançamento é feito, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, sobra de bola ali pelo intermediário com o Matheus Bueno, a marcação do Ronier para cima dele, acabou empurrando, apertou a marcação, quase que perde a bola ali, o árbitro de longe só acompanhando. Pra mim foi falta do Ronier ali em cima do Matheus Bueno, viu, Adriano Almeida? Esse foi bom árbitro, nas costas ali. E no primeiro lance, que o Lucas Paraíso foi travado, eu também achei falta e o juiz deixou seguir. São sinais de que esse árbitro gaúcho gosta de deixar o jogo rolar, não vai marcar qualquer contato, não. Camacho faz o domínio, sai jogando lá pela esquerda, tem marcação em cima dele, ele acaba saindo com bola e tudo. O arremesso manual favorecendo a equipe do Coxa lá pela direita, vai chegando ali o Natanael para fazer a cobrança, ele busca alguém para fazer o passe, tem o Friso ali pertinho dele, lá na frente tem o Ronier, mais pelo meio, tá chegando ali para ficar com o Sebastião Gomes, ele faz o arremesso, o Natanael joga em cima do jogador do Guarani que bota para fora de novo, é outro manual, já cobrado, opa, tem uma bola a mais em campo ali, pronto, vai voltar o arremesso manual. Toma distância o Natanael, vai fazer o cruzamento com as mãos na grande área, vem bola pra dentro, sobe a zaga do Guarani, Douglas estava lá para fazer o quarto de cabeça, ela vai sobrando com o Lucas Paraíso, ele briga pela bola, ficou com ela, dominou, colocou no gramado, o Chay passou lotado, ele prendeu demais a bola. O Chay fica pé da vida lá na frente, o Lucas Paraíso prendeu demais a bola, Adriano Almeida. Uma jogada em velocidade, né? O Chay passou para ele dialogar com o Paraíso. E o Paraíso prendeu, acabou perdendo a bola, caiu de maduro no chão e agora dá o ataque pro Coritiba. Tem gol, daqui a pouquinho o Fábio Scheibe informa, o Coxa vem pro ataque, lança a bola ali pelo lado esquerdo. Vai trabalhando mais uma vez a chegada com Bruno Melo.
Agora sim, Fábio Chay, pode falar, tem gol onde, Fabião? Tem gol na Neoquímica Arena, para alegria de muitos. E Yuri Alberto de cabeça faz 1-0 pro Corinthians contra o Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana. Neoquímica Arena, Cabela. Mandar um abraço lá pro Zeca, falamos dele agora há pouco, né? Mas já logo de casa, né? Tá de cara, né, Gabi? Tá triste o Zeca, né? O Zeca ficou chateado agora, mas tudo bem, faz parte do show. 9 minutos e 40, primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. Arremesso Emanuel pro Guarani lá pela esquerda. Faz o arremesso, vem ali, marcação do Coxa. O Frisutão tapa na bola, ela sobra ali pela intermediária com o Pomba. Briga Chay, recupera pro Guarani, toca no João Vitor, aberto pela direita, marcação encosta pra cima dele. Passou lotado, o Heitor botou na frente em velocidade, adiantou demais a bola. Quem vem por baixo pra fazer o corte é o Brandão. Saiu lá do ataque, veio por baixo para fazer o corte ali, a proteção na zaga da equipe do Coritiba, Adriano Almeida. Oportunidade como titular hoje o Brandão, né, de centroavante, mas tá mostrando o serviço ali, ajudando no setor defensivo. E desce o Bugre pela direita. Mais uma vez toca a bola ali o Heitor e o João Vitor. Chega por baixo a marcação para fazer o corte. Brandão briga pela bola ali no meio. O árbitro para o jogo, pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Coxa. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, quinta rodada. Placar CBN tá assim, ó. Coritiba 0. Guarani também 0. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. 11 minutos do primeiro tempo na Neoquímica Arena, o Corinthians vai vencendo o Argentino Júnior por 1-0, gol de Yuri Alberto pela Copa Sul-Americana, pela Libertadores da América. River Plate 0, Libertado Paraguai também 0. Mais cedo, Peñarol fez 2-0 no Atlético Mineiro. Opa! Deixa comigo, olha o Coxa, vem no ataque, Friso com ela, domina, rola a bola na frente da grande área. O toque foi feito, a batida de fora, Morelli. Experimentou por ali, bateu na zaga do Guarani, sobrou com o Paraíso. Já dá um tapa na bola pro Camacho, domina a bola, Camacho ajeita, se livra da marcação, bota no campo de ataque lá pela esquerda com o Reinaldo. Ele domina, tenta a finta, vem, marcação pra cima dele do Ronier. Bota pra fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Gabi Castro e o jogo, 0-0, 11 minutos e meio, Gabi. Jogo equilibrado, mas esperado. Coritiba com mais posse de bola, com muitas dificuldades de criatividade, tentou 2 finalizações de longa distância, mas ainda não fez o Vladimir trabalhar. Do outro lado, o Guarani com uma boa postura, já chegou também 2 vezes ao ataque, ainda não finalizou. Portanto, jogo equilibrado, merece o 0-0. E vem pro ataque agora, mais uma vez com o Reinaldo lá pela esquerda, faz o domínio à frente do Natanael. Natanael tenta o corte por baixo, bate e rebate, a bola espirrada, chega por baixo ali, o Camacho tenta o toque na bola, vem Matheus Bueno na recuperação de bola, sobra de bola mais uma vez com o Camacho, rola com o Chay, domina Chay, faz a abertura na direita, João Vitor, vai na dividida, leva melhor para sair jogando ali o Pomba. Tenta chegar no campo de ataque, cai no gramado, pede falta, o árbitro nota, falta é falta que favorece a equipe do Coxa ali pelo lado esquerdo, pertinho da lateral do campo. 0-0. A gente vê um Guarani diferente do que foi naqueles 3 primeiros jogos, né, Gabi? Muito diferente o Guarani, né? Uma postura diferente, né? Acho que encarando o adversário, é um Guarani que não espera tanto o Coritiba, o que é algo louvável, o que é algo bom, porque eu tava esperando, né? Uma pressão muito forte do Coritiba, o Guarani se defendendo para sair no contra-ataque. Não é isso que acontece, o Guarani consegue deixar essa bola longe do gol do Vladimir. Olha lá, o Coxa vem pro ataque, passa por todo mundo a bola, lá do outro lado quem reclama lá a chegada era o... que na verdade estava lá, era o Pomba, não era o Pomba não, estava o Bruno Melo lá, isso, o zagueiro que estava por lá, Natanael, lá do lado direito lá, ficou reclamando uma falta lá, que eu também achei que não foi não, André. Não, eu também não, lance normal, e agora o goleiro Vladimir, os zagueiros ali esperando a cobrança curtinha do tiro de meta, isso acho que já foi uma mudança aí do Júnior Rocha, viu, porque no Campeonato Paulista principalmente, Guarani com aquele toquinho curto ali perto da sua área defensiva, era muito perigoso. Agora, pelo menos, acabou com isso. É tiro de meta, é chute forte pra frente. Mas eles tentaram numa jogada anterior, sai jogando ali, acho que o Júnior Rocha viu que ficou apertado pro Guarani sair tocando, já mudou a estratégia ali, né, Gabi? Parecido com o que aconteceu no Brinco de Ouro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Matheus Bueno também perdeu a posse de bola. Sim. E por pouco não tomou o gol. Hoje, contra o Coritiba, isso já aconteceu, mudança de estratégia. É isso, não pode ficar engessado.
Toca a bola, a equipe do Bugre vem pro campo de ataque. Reinaldo faz a finta pra cima do Natanael. Cai no gramado, pé de falta. O árbitro não foi nada não, segue o jogo. Trabalha, sai de bola mais uma vez ali o Gomes. Sebastião Gomes pela intermediária. Recua lá na zaga, toca na bola. Vem puxando ali o Morelli. Vem carregando a equipe do Coxa na saída de bola do campo defensivo da equipe do Curitiba. 14 minutos é o primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 14,5 primeiro tempo. Vai trabalhando a equipe do Coxa no campo defensivo. Lado esquerdo quem recebe é Bruno Melo. Devolve ali pelo meio. Quem trabalha a saída de bola era o Morelli. Tenta o lançamento. Rouba a bola a equipe do Guarani Chay. Já domina. Vem pro ataque. João Vitor recebe na direita. Devolve ali pela intermediária. Heitor vem trabalhando. Matheus Bueno domina. Recua. Lá com o Lucas Adel no campo defensivo, que já encontra o Jefferson aberto. Lá pela esquerda tem marcação pra cima dele ali, o Ronier encosta na marcação, o Guarani vai tocando, Camacho, Reinaldo, tenta a devolução lá pela ponta canhota, chega por baixo, Natanael, quarto, vai pra fora, manual já cobrado, Camacho com ela, abriu Reinaldo, linha de fundo, pintou cruzamento, vem rasteirinho por baixo, a sobra de bola, batida cruzada, pra fora do gol! Aliás, muito longe do gol. Aliás, muito longe mesmo. Saiu na lateral a bola, viu, Adriano Almeida? O Jefferson pegou essa bola de primeira. A intenção foi boa, viu, Cabela? Porque a defesa estava desarrumada ali, né? Buscando o melhor posicionamento. Mas aí pegou daquele jeito, enviesado na bola. Ela saiu em lateral e o Curitiba já tenta sair jogando. E o Guarani faz a pressão na roubada de bola ali na saída com o Friso. Lado esquerdo ele protege a bola, tem marcação do Paraíso para cima do Friso. O Friso reclama com o Paraíso, a falta está anotada, é falta para a equipe do Coxa. Na verdade o Jefferson foi mais para dividir com o zagueiro que chegava ali, né? Levou a melhor da batida, mas pegou mal, foi longe. Em mais uma chegada da equipe do Guarani. 15:50 primeiro tempo. Trabalha a equipe do Coxa, vem para o campo de ataque. Sebastião Gomes ali pela intermediária. Faz a abertura pelo lado esquerdo com o Rodrigo Gelado. Na perna da canhota, fez o passe, tabela, recebe de volta a bola. Fez o passe pelo meio, mais uma vez com o Sebastião Gomes. Domina, gira o corpo, trabalha atrás. Começa de novo com o zagueirão Bruno Melo. Que encontra ali pela intermediária o Maurício Antônio. Vem carregando. Todo o Coritiba no campo de ataque, hein? Só o Morisco tá lá no sistema defensivo. Lá no campo defensivo só tem o Morisco. Lado esquerdo, trabalha, pomba com ela, pintou o cruzamento na área, desvio de cabeça na trave! Toca na trave, vai pra fora o cabeceio do Ronier. Coritiba. Cruzamento do lado esquerdo e perto da direita do Pomba. Bobeira geral na zaga do Guarani, pra sorte do Bugre, a bola tocou na trave, Adriano Almeida. O Ronier é mais baixo do que os defensores do Guarani. E ele apareceu no meio, sem marcação efetiva. É que o Ronier, a bola bateu no ombro dele. Se ele pega em cheio de cabeça, dificilmente essa bola não entraria. Melhor chance do jogo até o momento e o Curitiba vai empatando 0-0. E o Vladimir ficou estático no meio do gol, porque pegou no contrapé dele, não tinha como ir pra bola não. Agora a bobeira, tanto na lateral, que deixou cruzar com muita facilidade, e os dois zagueiros procurando o Ronier, que estava agachadinho entre eles, seria assim, Gabi Castro? Primeira falha defensiva do Guarani, então essa liberdade, o Heitor não aproximou ao Wesley Pomba, que fez o cruzamento, e foi um cruzamento alto, quase um balãozinho, falha dos dois zagueiros da equipe do Guarani, porque o Ronier entrou no meio dos dois, não tem a característica, não é um cabeceador, por isso foi de ombro na bola, acertou a trave e saiu. O Guarani flertou aí para tomar o primeiro gol. 17:40, vem Coxa de novo pro campo de ataque, Pomba encontra Rodrigo Gelado, aberto pela ponta, canhota, ajeita a perna direita, faz o cruzamento, inverte a jogada, lá do outro lado, recebeu no peito, ajeitou, Natanael, batida! Giriguidu! Ronier! Gol! E um belo gol! Ronier de perto da canhota, jogou na gaveta, canto direito alto do goleiro Vladimir. Estufa a rede, a 18 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Mais uma bobeira generalizada na defensiva do Guarani. E que bobeira, deu Siriguidum pro Ronier, pro Coritiba. Nada pra equipe do Guarani, Adriano Almeida. Ele tinha acabado de perder uma oportunidade pelo alto. E aí com a bola nos pés, toca pra
pra mim que eu resolvo. Foi mais ou menos isso que o Lucas Ronier falou. Numa jogada que, de novo, começou pelo lado esquerdo. O Rodrigo Gelado tá tendo muita liberdade por ali. E aí ele olhou pra grande área, tinha pouca opção ali pelo alto. Então ele inverteu a jogada. Encontrou o Lucas Ronier quase ali na risca da grande área. Ele conseguiu um espaço, mirou o ângulo do Vladimir e marcou um golaço para fazer Curitiba 1, Guarani 0. E a falha, mais uma vez, saiu do cruzamento com muita facilidade do lado esquerdo de ataque da equipe do Curitiba, onde o Heitor ficou só olhando. De novo, né, Gabi Castro? Posicionado de uma maneira equivocada, porque mais uma vez essa bola foi do lado esquerdo de ataque do Coritiba pro lado direito, o Ronier dominou, o Jefferson não aproximou, ele cortou pro meio da área e soltou a canhota. Não foi muito bem de cabeça, foi bem demais de perna esquerda, placar aberto 1-0 Coritiba, precisou fazer uma pressão. Na primeira acertou a trave, 1 minuto depois saiu o gol, postura do Guarani agora precisa ter calma, tranquilidade, porque até então o Guarani estava na partida. Precisa continuar, só que aumentar a velocidade, a transição. O Guarani muitas vezes quer ficar com essa posse de bola e não sabia. Tocava para um lado, tocava para o outro. Tem que explorar mais as laterais com o Heitor e com o Jefferson. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 20 minutos passados, é um primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 5ª rodada. E o placar CBN tá assim, ó. Coritiba! 1 pro Coxa. Guarani! Nada pra equipe do Bugre, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série B em andamento lá em Ribeirão Preto, o Botafogo vai empatando com a Chapecoense por 0-0. A 5ª rodada, que amanhã destaque o Ituano encarando o Sport no Novelli Júnior, o América Mineiro recebendo o Mirassol e às 9h30 da noite no Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Santos. Guarani tenta apertar ali, o Morisco fez uma defesa importante para a equipe do Coxa na chegada do João Vitor ali pela intermediária. Chegou bem, batido de fora da área, fez a defesa do Morisco, mas sem perigo nenhum ali, já sai jogando a equipe do Coxa. O Guarani já recupera lá com o Vladimir, sistema defensivo. Vamos chegando a 21 minutos deste primeiro tempo. 1-0, Coxa tá ganhando. Heitor sai trabalhando pela direita, ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta ali. Ele breca, pisa na bola, olha de um lado, olha do outro, encontra o Douglas, zagueiro, que já despacha lá pelo lado esquerdo, lá com o Jefferson. Renta lateral esquerda, ajeita, aperta a canhota, faz o lançamento lá no campo de ataque, lá pro Camacho. Quem sobe de cabeça para fazer o corte foi o Maurício Antônio. A bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Vai se mantendo no ataque. O Jefferson vai lá para fazer a cobrança do Manual. Lado esquerdo é Manual que favorece a equipe do Bugrão, que vem pro ataque, perde o jogo 1-0. Coxa tá na frente. Lado esquerdo, arremesso manual. O Jefferson tá lá para fazer a cobrança. Ele faz a cobrança no primeiro momento, na dividida a bola vai para fora. Agora o arremesso manual é para a equipe do Coritiba. Passamos já de 21 minutos deste primeiro tempo. Vamos chegando a 22 minutos, quase a metade do primeiro tempo. Tá 1-0 pro Coxa, hein? Arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque. Brandão sobe de cabeça, não acha nada. Quem vem por baixo para dar um tapa na bola e recua é Jefferson. Lá atrás começa com o Vladimir. Tem o Douglas ao lado dele, tem o Heitor aberto pela direita. Tem o Lucas Adel lá na esquerda. Tem o Matheus Bueno pela intermediária. Lá no círculo central do gramado tem o Camacho. Tá todo mundo por ali, hein? Trabalhando a bola, saída mais uma vez com Jefferson. Ajeita, Douglas recebe mais uma vez à frente da meia-lua da grande área. Faz o passe pela direita com o Heitor. Bota na frente, Chay, vem buscar o jogo de primeira. Tentava a tabela com o João Vitor. Na devolução, o Friso faz a roubada. Vem pro ataque, briga por ela. O Matheus Bueno. Fica a bola dominada mais uma vez. A equipe do Guarani vem por baixo. Rodrigo Gelado faz o desvio, joga para fora. Arremesso é manual para a equipe do Bugre. 22 minutos e 40 deste primeiro tempo. Matheus Bueno toca na bola, Chay, recebe, domina, inverte a jogada, lançamento é feito lá pro Reinaldo, domina no peito, coloca no gramado, Natanael encosta na cobertura, ele gira o corpo, sai fora da grande área, adianta demais a bola, a marcação vai para cima, ele vai voltando aqui no sistema defensivo, ele estava lá na grande área. Ele foi voltando, recua lá com o Lucas Adel para começar de novo. Toca na bola, Camacho. Faz o domínio, rola a bola ali pela intermediária, levanta a cabeça, pisa, olha de um lado, olha do outro. Matheus Bueno e Camacho volta a bola lá pela esquerda, de novo com Jefferson, fez o passe com o Reinaldo, tenta a tabela, Jefferson vem por baixo, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, o Friso faz a finta no jogador do Guarani, que era o Camacho, faz a finta no árbitro, Jonathan também, sai jogando, o Guarani vem na recuperação. Agora, Gabi, o árbitro tá deixando seguir bastante lance ali pelo meio.
ele tem que manter o critério pro tempo todo do jogo, né? Eu gosto desse estilo de jogo, tá? As duas equipes conseguem jogar. Óbvio que quando é falta precisa ser marcada, mas eu gosto de um árbitro que consegue deixar o jogo atuar, até porque ele não tá violento com poucas faltas. Matheus Bueno, encontra aberto pela direita, João Vitor, tapa de primeira pro Chay, chegou linha de fundo, tentou o cruzamento, bateu no zagueiro, voltou o Chay, Heitor com ela, domina, tenta, finta, perde a bola. Chegava por baixo ali o Pomba para fazer a roubada, briga ali com o Heitor, a bola vai para fora, o último toque do Bugrino, é arremesso manual para a equipe do Coxa. E a mensagem tá chegando, a galera tá interagindo, Fábio Scheibe. Um abraço pro Cássio Ribeiro do Guanabara, fala jogo complicado hoje, empatezinho, tá bom lá no Couto Pereira. O Ricardo Soares tá em Jaguariúna, fala que o Guarani poderia ter aguentado mais, mas ele tá confiante, vamos pra cima, Bugre. Um abraço também pra Regina Uecani, tá mandando a saudação pra todo mundo aqui, tá acompanhando a CBN, mas vendo o jogo do Timão também, tá na torcida pelos times da região aqui, do Corinthians também, viu, Cabelado? Futebol Globo CBN. 24 minutos e 40, Gabi Castro. A gente vê o Heitor hoje não muito firme na marcação. Quando chega no ataque também parece que não tá legal. Tá oscilando bastante, camisa 2 do Guarani hoje, hein? É um problema lateral direita, né? Algo que a gente achava que não iria acontecer, porque são bons laterais, né? O Heitor demonstrou potencial logo quando ele assumiu a titularidade, tanto é que ele colocou o Diogo Matheus no banco. Depois teve uma queda, o Diogo Matheus retomou a titularidade, também não convenceu. Júnior Rocha está chegando agora, vai ter que observar então esta lateral direita. Agora, a leitura de jogo muitas vezes dos atletas do Guarani é equivocada. Então o Reinaldo pega a bola, em vez do 1 contra 1, tentar o drible, ele volta a jogada. Não sei se falta confiança ou se ele achou que a jogada precisava ser melhor trabalhada. Então muitas vezes o Guarani está pecando por essa lentidão. Olha o Coxa na recuperação, Pomba com ela, tentou batida pro gol, espalma Vladimir. Goleirão do Guarani faz defesaça, sobra de bola lá pela direita, trabalhando por ali mais uma vez. Friso recebe, bico da grande área, botou pela meia, preparou. O Sebastião Gomes tocou do lado, Pomba recebeu, abriu pela ponta canhota a chegada do Rodrigo. Gelado, cruzamento na grande área, segundo pau, sobe a zaga, corta, sobra de bola com Coxa mais uma vez. Finta bonita, importante, vem bola pra área. A zaga faz o corte. Não bicando a bola, tira o perigo, vai sobrando lá atrás para começar de novo com Bruno Melo, aperta o Coritiba, vem para cima, tá 1-0, Coxa tá ganhando, sobe a bola, vai para fora, último toque do jogador do Coxa, arremesso manual para a equipe do Guarani, pressão do Coxa para cima do Guarani ali, viu, Adriano Almeida? Principalmente no tiro de longe do Wesley Pomba, né? Abriu, ele chutou. E aí o Vladimir, numa bola meia altura, conseguiu espalmar para o lado, como manda o manual do goleiro. O Coritiba chega, e quando chega, Cabela, é mais efetivo nas finalizações, diferentemente do Guarani, que só fica rondando a área do adversário. 26 minutos e 40, mudou, né? Porque nos primeiros, talvez 15 minutos, o Guarani mostrou um pouquinho mais de futebol, apertou um pouco mais a equipe do Coxa, de repente o Coxa começa a jogar. E se vê nesse momento melhor do jogo, né, Gabi? E mostrou a nova fragilidade à equipe do Guarani, que já aconteceu nesta Série B. Então, no momento que o Coritiba apertou o passo, pressionou, ele já marcou o gol. E aí é um Guarani que na partida não tem nenhum drible contabilizado ainda, não fez nenhuma virada de jogo, não consegue fazer interceptação, tem uma finalização em 27 minutos, então já cometeu falhas defensivas e ofensivamente uma partida praticamente nula até aqui. 27 minutos é um primeiro tempo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Paraíso tentava fazer o toque ali pelo meio, acaba perdendo a bola, recupera o Coxa, a bola recuada lá com Pedro Morisco. Goleiro do Coxa sai jogando lá pela direita com o Maurício Antônio, devolve no Morisco. Domina o Morisco, perto da direita, despacha para o campo de ataque. Bota a bola lá na frente, na ponta canhota. Lançamento foi feito ali para chegar do Wesley Pomba. Não consegue domínio, bola para fora, remessa manual para a equipe do Bugre. O Heitor tem pressa na cobrança, só que joga na contramão lá com Douglas. Recua com Vladimir, ajeita na perna da canhota. Fez o passe lá pela esquerda com Lucas Adel. Sai trabalhando o zagueiro da equipe do Guarani. 28 minutos deste primeiro tempo. 1-0, Coxa tá ganhando.
trabalha mais uma vez a equipe do Bugre. Lado direito, vem mais uma vez o Heitor para tocar da bola ali pela meia, trabalha com o Matheus Bueno, que vem para o campo de ataque, foi puxado ali pela camisa, pelo Brandão. O árbitro deu vantagem no jogo para a equipe do Bugre. O Heitor recebe lado direito, já faz o domínio, toca com o Chay, tenta a tabela, Chay devolve lá atrás, começa com Douglas encontra o Lucas. Lado pelo lado esquerdo, Lucas Adel. Lado esquerdo, o Friso encosta na cobertura. O Adel demora para fazer o passe. 2 jogadores encostam para cima dele. Ele protege a bola, joga o corpo. Usou um pouquinho da experiência ali para ganhar a falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. 28h40. Amanhã tem Ponte Preta e Santos, hein? Também às 9h30 da noite, direto Moisés Lucarelli, aqui no Futebol da Globo CBN. A Série B para você. Todos os detalhes aqui da transmissão do Futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 29 minutos deste primeiro tempo. 1-0, Coxa ganha. Heitor recebe, lado direito, para fazer o domínio. Encosta a marcação do Pomba para cima dele. Se viu apertado ali, hein? Foi lá na bandeirinha do escanteio. O Pomba apertou, deu um chega mais ali, recebe a falta. O Heitor, é falta. E o Heitor fica reclamando que ninguém encosta para ajudar ele ali. E eu achei que ele demorou para tocar na bola. Dá um bico na bola, joga lá para frente, né, Gabi? Exatamente, então é uma certa lentidão. Agora, Cabela, outra percepção, eu achei o Guarani compactado até uns 15 minutos, estava conseguindo enfrentar a equipe do Coritiba, depois que sofre o gol, já estou achando o Guarani bem espaçado. Então, como é que tá jogando? O Matheus Bueno centralizado, meio campista, aí o Chay veio aqui para a ponta direita, o Camacho vai lá para a ponta esquerda e os meio-campistas do Guarani ficam distantes um do outro. E aí você não tem essa criação de jogada, essa posse de bola ela não chega para o Paraíso. Você não falou o nome do João Vitor, o Reinaldo joga muito pouco. Então o Guarani chega muito pouco ao ataque porque a equipe está espaçada. Gostaria de ver um jogador mais perto do outro para essa construção de jogada acontecer. 30 minutos, toque, CBN marcou, o Bugrão toca na bola, Jefferson lá pelo lado esquerdo, devolve a bola pela direita com Douglas, dominando o peito, placa do gramado, vem trabalhando a bola no campo de ataque, o Heitor para fazer o domínio ali à frente do Pomba, bota na frente, lançamento na ponta direita, bola espirrada, sobrou com o Chay, cruzamento em primeiro na área, sobe de cabeça o Maurício para fazer o corte, ela volta com a equipe do Guarani, o Chay tenta a finta, chega a marcação por baixo, Heitor na sobra, cruzamento na área, passa por todo mundo. Passa pelo Reinaldo, passa pelo Paraíso, passa pelo Natanael, passa por todo mundo. Vai lá na lateral do campo, Adriano Almeida. Sem nenhuma efetividade, né? É difícil ver uma coordenação desse ataque do Guarani hoje, apesar de jogar com 3 atacantes, né? E na teoria, atacantes, como o Gabi bem disse antes do jogo começar, que trocam de posições e variam de lado, né? Mas isso não está acontecendo hoje. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos passados de bola rolando. Primeiro tempo de jogo é a Série B do Campeonato Brasileiro. 5ª rodada. Olha, rapaz. Ali o João Vitor e me parece que o Rodrigo Gelado se enroscaram ali. Vai pintar cartão para alguém ali, viu, Adriana? E agora ficou gelado para o João Vitor, né? Que levou o cartão amarelo, levou a pior. Depois da disputa ali, ele não gostou da maneira... na verdade, ele puxou a camisa do Rodrigo Gelado, né? Puxou, que quase rasgou. E aí tá certo a arbitragem. Cartão amarelo para João Vitor. Vem Coritiba, cruzamento na área, Vladimir! Ele se estica todo para fazer a defesa. Bota ordem na casa da equipe do Guarani, Adriano Almeida. Deu um pouco de sorte até agora o setor defensivo do Guarani, porque o Brandão chegava ali em velocidade, não alcançou essa bola, ela ficou melhor para o Vladimir, que já vai repor a bola. Conferindo, 32 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Coritiba. Ronier marcou a 18, 1 pro Coxa. Guarani. Nada pra equipe do Guarani. Vem Coxa de novo, toca a bola ali pela meia. Brandão abre, Friso, recebe, bico da grande área. Ajeita, perna da canhota. Rodrigo Gelado dominou, devolve mais atrás para começar de novo ali no sistema defensivo. Vem o Maurício pro campo de ataque. Maurício Antônio, cruzamento. Vem pro campo de ataque, lançamento feito, bola pra fora, conferindo o central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Na Neoquímica Arena, o Corinthians segue vencendo o Argentino Júnior por 1-0 pela Copa Sul-Americana. Pela Copa Libertadores da América em andamento, River Plate 0, Libertad 0. Mais cedo, o Peñarol fez 2-0 no Atlético Mineiro e às 11 horas da noite tem jogo importante para o Flamengo. O Milionários da Coromba recebe o Palestino do Chile, jogo válido pelo grupo do Mengão. Futebol Globo CBN.
33 minutos é o primeiro tempo, sai jogando a equipe do Coxa, vem para o campo de ataque, Ronier, ele recebe e faz de domínio, só que é puxado, recebe falta, é falta que favorece a equipe do Coxa, o Ronier, ele agita pra caramba aquele lado direito lá, Adriano Almeida. Ele tá em todos os lados do campo, né, Cabela? E principalmente no lado direito ali, mas agora voltando mais para ajudar no setor defensivo, o Ronier, que foi o autor do único gol que vai dando a vitória ao Coritiba até o momento 1-0. Vai trabalhando mais uma vez a saída de bola a equipe do Coxa. Lado esquerdo quem trabalha é Bruno Melo. Dá um tapa na bola para o Rodrigo Gelado. Devolve lá no sistema defensivo com o Morisco. Sai lá da área o goleirão para ficar com ela. Trabalha com o Maurício Antônio. Na direita. Maurício está lá para fazer o domínio. Marcação está distante. Paraíso tenta fazer ali uma pressão. Sai tocando, trabalhando ali para a intermediária. Com Morelli. Recebe, domina, devolve lá atrás. Começa de novo com o Morisco na perna direita. Fez o passe. Lado esquerdo. Bruno Melo vai tocando a bola. Adianta a marcação a equipe do Bugre. Rodrigo Gelado recebe na perna canhota, tenta o lançamento, bate em cima do João Vitor, vai para fora. Arremesso é manual para a equipe do Coxa ali pela esquerda, 34 minutos deste primeiro tempo. O Guarani, podemos dizer que o Guarani parece perdido em campo, meu caro Gabi Castro. É isso, e precisa fazer algo diferente, como fez há pouco. Sobe a marcação, faz uma marcação-pressão. O Chay precisa chamar a responsabilidade, acionar mais o João Vitor. O Guarani perde a bola com muita facilidade. Então precisa fazer algo diferente na partida. Força o erro da equipe do Coritiba, que está muito confortável até aqui. 34 minutos, você já mandou seu recado? 991869070 é o nosso WhatsApp. 991869070, você manda o recado, 19 é o DDD, para você que é fora da região, você que está ligado em 99,1. Você que está no YouTube, pode mandar o seu recado aí pelo chat do YouTube também, tá? Manda sua mensagem aí, você que está acompanhando pelo YouTube da CBN Campinas. Chay domina a bola, faz ali a proteção, dois jogadores encostam na cobertura, ele fica pedindo uma falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, cai no gramado, só fica reclamando ali, Gabi. Ah, tava sozinho, aquilo que eu falei há pouco. O Chay tá jogando como se fosse um ponta direita, só que no setor de meio campo, porque é o João Vitor que é o ponta direita. Então o Guarani tá muito espaçado, é o Chay na direita, o Camacho lá na esquerda, é o Matheus Bueno como um homem centralizado do meio campo, tá muito afastado, tava sozinho e perdeu a bola. Não é pro Chay ser o criador dessa equipe? Eu colocaria, eu faria um triângulo bem pertinho, o Matheus Bueno. Ou sem bermudas? Oi? Das bermudas ou sem bermudas? O das bermudas é mais complicado, mas eu colocaria o pontinho ali, o primeiro, o Matheus Bueno, o Camacho um pouquinho pra esquerda e o Chay na direita, todos no meio campo, não espaçado do jeito que tá. 35 e 40 é o primeiro tempo, trabalha o Coxa mais uma vez no campo de ataque ali pelo lado esquerdo, vai trabalhando a chegada, Rodrigo Gelado toca na bola, faz o lançamento ali pro Sebastião Gomes, tenta a jogada, vem Matheus Bueno, fica na sombra, João Vitor recua, o Heitor com ela, perna direita, lançamento é pro Chay, coloca no gramado, mais uma vez tem, o Chay pega a bola, tem 3 jogadores em cima dele, aperta a marcação, rouba a bola, Friso, faz o domínio, gira, toca, Brandão, fez o passe lá pela direita, vem Jefferson para fazer o corte errado, Morelli toca de cabeça, mantém o Coritiba no campo de ataque lá pela direita, mais uma vez Natanael devolve no Morelli, ajeita a bola perto da direita, ginga de um lado e outro, Natanael para fazer o domínio, encontra o Ronier aberto lá pela direita, Friso vem receber a bola, já faz o passe com o Natanael, vai trocando o passe, a equipe do Coxa vai tocando a bola, a equipe do Coritiba, e o Guarani só vai correndo atrás, hein? 36,5, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vem Coxa, mais uma vez para o campo de ataque, sobe Heitor de cabeça e escora. Matheus Bueno tenta brigar pela bola, João Vitor, não era Matheus Bueno, estava ali brigando pela bola. Chega o Gomes por baixo para fazer o corte, a bola para fora, arremessa para o Bugre. Já faz a cobrança o Guarani, ele tem pressa, hein? Douglas recua com o Vladimir, goleirão do Bugre, sai trabalhando com o Douglas, zagueirão de novo. Ali pela direita, volta a bola com o Vladimir. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, lá pela esquerda agora com o Lucas Adel. O Brandão vai pra cima lá do Lucas Adel. Adel devolve a bola com o Vladimir. O Friso tá ali à frente da grande área, só esperando para dar o bote, hein? Douglas recebe, lado direito. Vem caminhando com a bola ali à frente da grande área. Vai trabalhando a equipe do Guarani, tentando sair do campo defensivo, né? Tá ali apertadinho ali, a marcação tá próxima do Douglas, não acha ninguém para fazer o passe. Tem o Matheus Bueno, ele prefere o Lucas Adel, lá na esquerda. Vai trabalhando Lucas Adel e Douglas. Toca a bola de um lado, de outro, a equipe do Guarani. Já bota no campo de ataque. Não chegou lá no ataque. O Chay estava antes da linha divisória do campo. Agora o Heitor vem. Bota velocidade ali pela direita. João Vitor chega, recebe, domina, devolve. O Heitor vai lá na ponta direita. Tenta o cruzamento. Vem rasteirinho por baixo. Maurício Antônio estava lá para fazer o corte.
Bola sobra com o Guarani que se mantém no campo de ataque. Mais uma vez com o Matheus Bueno. Volta a bola pela direita com o Heitor. Prepara o cruzamento. Rola a bola do lado. João Vitor. Preparou ali pela meia direita. O passo aqui. Começou de novo lá atrás com o Douglas. Lucas Adel recebe na esquerda. O Brandão só vai acompanhando, hein? Jefferson. Lucas Adel. Levanta a cabeça e recua lá atrás com o Vladimir. Para começar tudo de novo. Guarani não consegue achar espaço no campo de ataque para trabalhar essa bola ali, porque não tem quem pensa no meio campo, é isso, Gabi? E é um time muito estático, né? Então, a partir do momento que você não tem uma movimentação do Chay, você não tem uma movimentação do Camacho, fica bola do Douglas Bacelar, toca pro Vladimir, devolve pro zagueiro, aí vem pro Heitor, aí tá todo mundo marcado, retorna. É um Guarani que precisa se movimentar mais na partida, sair dessa marcação, aproximar, tá muito espaçado. 38:50, sai jogando o Guarani de novo com o Douglas, toca no Camacho, devolve no Douglas, o Friso chama todo mundo ali para fazer uma blitz para cima do Guarani. Vladimir está jogando lá pela esquerda com o Lucas Adel, tenta a finta, aperta a marcação, rouba a bola a equipe do Coxa. Lucas Adel faz o desvio, joga para fora, arremesso manual para a equipe do Coritiba, é lá pela direita e vai se ajeitando lá o Natanael para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área. Bola chegou ali com o Reinaldo, que toca do Natanael para fazer a cobrança. É lá pela direita, hein? Vai tomando distância lá o Natanael para fazer a cobrança. Joga curtinho do lado com o Friso, devolve. Natanael prepara o cruzamento, vem bola para a área. Sobe Heitor de cabeça para fazer o corte. Ela vem ali com o Paraíso, tenta domínio. Sumidaço do jogo, Paraíso faz o domínio, volta a velocidade. Só que chega por baixo a marcação para fazer o desvio, jogar para fora, hein? Arremesso manual para a equipe do Guarani. É lá pela direita em 39 minutos e 40. Trabalhando mais uma vez a equipe do Bugre, ali com o Camacho que vem buscar o jogo. Bota a bola já em direção ao campo de ataque na direita com o João Vitor, recebe no peito, coloca no gramado. Rodrigo Gelado vai acompanhando, faz a pressão para cima, rouba a bola com o Sebastião Gomes. Vai tocando mais uma vez de um lado de outro a equipe do Coxa. E o Guarani vai correndo atrás do Bugre. Corre atrás do Coritiba. Friso faz o domínio, toca na bola, faz de abertura. Lá pela direita, Morelli tenta o cruzamento. Vem por baixo, Heitor. Para fazer a roubada, lateral direita, lá do lado esquerdo, ele vem carregando a bola, sai jogando para a equipe do Guarani, faz a finta do primeiro, escapou dali do terceiro já, vem para o campo de ataque, João Vitor recebe na direita, encara a marcação do Rodrigo Gelado, Chay se apresenta ali, fica com ela, foi programado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, o auxiliar manda ele levantar, segue o jogo, Coxa fica com a bola. Vamos girar tempo e placar do jogo, aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos e 40, bola rolando, primeiro tempo de jogo, quinta rodada, Série B do Brasileirão. Placar CBN tá assim, ó. Coritiba. Ronier marcou a 18 minutos, belo gol, hein? 1 pro Coxa. Guarani. Nada pro Guarani, Fábio Scheibe. Central da Bola. Notícia dessa noite é de que o Vitória e o Bahia se posicionaram de forma conjunta em defesa da paralisação temporária do Brasileirão diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Agora, no total, 14 das 20 equipes da Série A do Brasileirão são a favor da parada do campeonato. Já na Série C, os clubes gaúchos enviaram ofício à CBF pedindo a paralisação também. Caxias, São José e Ipiranga querem a parada. A CBF convocou reunião extraordinária para debater o tema apenas no dia 27 de maio, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. É a primeira reunião extraordinária daqui a 15 dias. Jogando toda a responsabilidade para os clubes, né? Pois é, mais uma vez, tirando a reta, né? Que beleza. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Coxa. Sai jogando lá pela direita. Vem pro campo de ataque. Morelli. Lançamento é feito lá na frente pro Brandão. Chegou por baixo para fazer o corte o Douglas. Vladimir saiu ali no meio do caminho. O Douglas chegou antes para colocar para fora escanteio que favorece a equipe do Coxa. É lá pela direita, Adri. E agora num contra-ataque, né? Uma bola esticada para tentar explorar a velocidade do Brandão. O Douglas estava atento ali e o Vladimir tinha saído. Uma saída meio perigosa do goleirão do Bugre. Menos mal que o Douglas colocou para escanteio, mas o Coritiba agora que vem com a jogada perigosa pelo alto. É lá pela direita, vem bola para grande. Não, deu só tiro de meta. Deu só tiro de meta. Enganou o narrador, a repórter e todo mundo que tá ouvindo o futebol da CBN. Pra mim, essa bola tinha batido no zagueiro do Guarani. Pra mim também. Achei que o Brandão tivesse feito o corte ali. Mas enfim, foi só tiro de meta. Fábio Scheibe, tem gol aí, Fabião? Tem 2 gols na Neoquímica Arena, Opa! viu, Cabela?
Aos 41, o Wesley fez o gol pro Corinthians. O VAR ficou analisando a situação para ver se realmente valeria o gol. O gol foi validado e na saída de bola o Argentino Júnior perdeu a bola e Yuri Alberto marcou o segundo gol dele, o terceiro do Timão. Corinthians 3, Argentino Júnior 0, Copa Sul-Americana na Neoquímica Arena. Viu? O Zeca tá de férias. Hoje não deu certo. Viu? Não deu, né, Fábio? Tá certo. 43 minutos é o primeiro tempo. 1-0, Coritiba tá ganhando, vem Bugrão pro ataque, Lucas Paraíso ali pela intermediária, abriu na direita com o João Vitor, quem sabe agora torcedor do Guarani, aumenta o volume, vem comigo, bola colocada, batida, pra fora do gol! Guarani! Camacho! Bateu de primeira da meia-lua da grande área. Foi ali pela direita, mas tirou tinta da trave e foi pra fora, Adriano Almeida. Melhor jogada do Guarani durante todo esse primeiro tempo. O João Vitor desceu pela direita, ao invés de cruzar, tocou consciente pro Camacho, que chegava de trás, na meia-lua da grande área. O Camacho, num chute de primeira, mirou o ângulo do goleiro do Coritiba. Por muito pouco, o Guarani não empata nesse finalzinho de primeiro tempo. Eu respirei pra gritar gol nesse lance. Achei que essa bola tava entrando pra dentro do gol, mas passou muito perto da trave direita ali do Pedro Morisco. Continua 1-0 para a equipe do Coxa. 44 minutos, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem falta para o Guarani no campo defensivo, em cima do Reinaldo, ali a falta que favorece a equipe do Bugre, 44,5, falta cobrada. Bola tocada com o Heitor, já está pela direita que vem carregando, buscando o campo de ataque. Mais uma vez a equipe do Bugre. Heitor tentou a finta ali para cima do Brandão, quase que ele perde a bola recuada com Douglas, encontra ali pela intermediária no círculo central do gramado. O Camacho devolve no Douglas, Douglas faz o domínio, o Camacho fica com ela, o Friso acompanha a marcação de longe, bota lá do outro lado a equipe do Guarani, vem pro ataque, trabalha. Lá com o Reinaldo, domina, marcação encosta, ele fez o passe, Camacho recebe, meia esquerda, rolou a bola ali pelo lado esquerdo com o Paraíso. Bota a bola mais uma vez lá pela esquerda, Jefferson fez a finta, preparou o cruzamento, bola na área, sobe de cabeça Sebastião Gomes. O corte é feito, a sobra de bola com Camacho, mantém Guarani no campo de ataque, faz a abertura pela direita, aperta o Guarani, finalzinho de primeiro tempo, passa a bola, mais uma vez Heitor, cruzamento na área, Chay, desvio de cabeça, a bola pra fora, só tiro de meta para a equipe do Coritiba. Aliás, o Coritiba estava jogando com um a menos, estava fora ali o gelado Adriano Almeida. E o Guarani conseguindo aí agora, só nesse finalzinho de primeiro tempo, organizar um pouco mais as jogadas de ataque. De novo deixou uma boa perspectiva aí na tentativa do empate. No momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos a 46. Tem mais um minutinho de acréscimos aí, já vai terminando, já estamos 45:50 e o árbitro apontou o centro de campo. Não entendi essa do senhor Jonathan Benkenstein Pinheiro Gaúcho quando bota um ponto final nesse primeiro tempo. Coritiba! 1 pro Coxa. Guarani! Nada pra equipe do Guarani. Muito bem, as suas equipes estão deixando o gramado ali, vai ter muito trabalho. O técnico Júnior Rocha para conversar no vestiário com o elenco do Guarani que vai deixando o gramado ali muito vagarosamente, né, Adriano Almeida? Muito tranquilamente. O Coxa vai ali conversar, os jogadores vão conversando no meio campo antes de ir pro vestiário, não é? Os jogadores do Coritiba se reúnem ali no gramado antes de descer para descerem todos juntos ali numa espécie de união, né? O time que vai vencendo depois de 2 derrotas consecutivas aí nessa Série B, vai dando pinta aí de tentar buscar a segunda vitória nesse Campeonato Brasileiro, enquanto que o Guarani agora, os jogadores todos também já no vestiário, muito cabisbaixos aí depois desse final de primeiro tempo, porque sabem que ficaram devendo, e ainda mais depois do gol do Ronier, que vai dando a vitória parcial ao Coxa por 1-0. Muito bem, as equipes já nos vestiários, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre os jogos, a rodada e tudo mais da Série B, mas queria que o Fábio Scheibe dissesse agora para nós os jogos que estão em andamento, os placares do momento, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola.
Vamos lá, Cabela, finalzinho do primeiro tempo lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo vai empatando com a Chapecoense. O Botafogo de Ribeirão muito mal nesse começo de campeonato, é apenas o 16º colocado, tá saindo da zona de rebaixamento com esse empate, mas tem toda uma rodada pela frente. Pela Copa Sul-Americana, Corinthians está fazendo 3-0 no Argentino Júnior, 2 gols de Yuri Alberto, 1 gol do garoto Wesley. O Corinthians então com uma boa vantagem para o segundo tempo. Neste momento, o Corinthians é o segundo colocado do grupo F e depende só de si para a classificação, pegando o Racing Montevidéu na próxima semana, o Racing que é o líder do grupo. Pela Copa Libertadores da América em andamento, o River Plate vai batendo o Libertad por 1-0, lembrando que o Peñarol mais cedo fez 2-0 no Atlético Mineiro. Muito bem, são 22 horas mais 18 minutinhos, intervalo de jogo no Couto Pereira, 1 para a equipe do Coritiba, o Ronier marcou a 18 minutos, nada para a equipe do Guarani, meu caro Gabi Castro. A sua manchete do comentário de daqui a pouco. Foi um Guarani com um time espaçado, lento, sem criatividade ou contra-ataque. O lado bom é que só perde por 1-0, por isso ele está vivo para o segundo tempo. Muito bem, daqui a pouquinho toda a análise desse primeiro tempo. E também o Gabi vai analisar o que pode acontecer na segunda etapa também aqui dentro do nosso intervalo no futebol da CBN Campinas. Vamos pro intervalinho? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Curitiba, Guarani. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Curitiba, Guarani, Central da Bola. Muito bem, 22 horas e 22 minutinhos, noite de terça-feira, noite de futebol aqui no Futebol da CBN Campinas, lá em Coritiba, no Couto Pereira, vai dando coxa, 1-0 para cima do Guarani. O Ronier marcou a 18 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo para você acompanhar aqui no Futebol da CBN Campinas. Agora o Fábio Scheibe vem aí para fazer um panorama de tudo que está acontecendo no mundo da bola, as rodadas, a rodada completa da Série B, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe, é com você, Fabião.
Vamos lá, Cabela, central da bola aqui com o panorama da quinta rodada da Série B. Quinta rodada que já teve 2 jogos finalizados, terminados na noite desta terça-feira. Lá no Oba, o Vila Nova fez 2-1 no Novo Horizontino. E na ressacada, o Avaí venceu o CRB também por 2-1. Além do Guarani jogando contra o Curitiba agora às 9h30 da noite, né? Jogo no intervalo. Lá no intervalo também no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo de Ribeirão vai empatando com a Chapecoense por 0-0. O prosseguimento da quinta rodada se dá amanhã, com a partida com mais 6 partidas. Às 7 horas da noite, no Novelli Júnior em Itu, tem Ituano e Sport. Também às 7 da noite, o América Mineiro recebe o Mirassol. Mesmo horário de Brusque e Operário. Às 9h30 da noite, com total cobertura CBN, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o Santos. Às 9h30 também, lá em Belém, Paysandu e Goiás. Mesmo horário também, 9h30 da noite, no Castelão, no Ceará, tem Ceará e Amazonas. Neste momento, os 4 primeiros colocados da Série B são os seguintes times. O Sport é o líder da competição, tem 12 pontos. O Goiás é o segundo, tem 10. O Santos é o terceiro, tem 9 pontos. E o Vila Nova é o quarto, com 9 pontos ganhos. E na zona de rebaixamento, Brusque, Guarani, Paysandu e Ituano. Ituano não somou pontos na competição ainda. O Ituano, lanterninha, o Galo de Itu procurando o primeiro ponto. Pela Copa Sul-Americana em andamento, o Corinthians vai vencendo o Argentino Júnior lá na Neoquímica Arena, intervalo de jogo por 3-0. Com esse resultado, o Corinthians mantém a chance de classificação. Na última rodada do grupo, enfrenta o Racing, que é o atual líder. Uma vitória garante o Timão na primeira colocação. Pela Copa Libertadores da América, 3 jogos já encerrados. A LDU perdeu em casa para o Júnior Barranquilla por 1-0, grupo do Botafogo. O Peñarol fez 2-0 no Atlético Mineiro e o Tajeres fez 1-0 no Cobressal. Este no grupo do São Paulo. São Paulo, segunda colocado, o Tajeres é o primeiro no grupo do Tricolor. Em andamento, lá no Monumental de Nunes, o River Plate vai batendo o Libertad por 1-0. Às 11 horas da noite, jogo importantíssimo para o Flamengo. Milionários da Colômbia recebe o Palestino, esse no jogo do Mengão. Mengão que joga amanhã contra o Bolívar, 9h30 da noite no Maracanã. Amanhã também tem Palmeiras e Independente Del Valle. Na quinta-feira, os outros 3 brasileiros vão a campo pela Conmebol Libertadores. O Fluminense recebe o Cerro Porteño no Maracanã às 7 da noite. Às 9 horas da noite, no Morumbi, o São Paulo encara o Barcelona de Guayaquil. E o Botafogo, jogando fora de casa, no Monumental de Lima, encara o Universitário. O Grêmio, evidentemente, teve o jogo cancelado contra o Estudiantes. Esse jogo será apenas no dia 8 de junho, já marcado pela Conmebol, viu, Cabela? 8 de junho tá aí, né? Hoje é 14, daqui 20 dias. Será que daqui a 20 dias terá condição de jogar? Essa é a pergunta, né? Porque... E o Grêmio mandante, né? Não vai conseguir mandar lá. Em 20 dias não vai recuperar aquele gramado, a situação que tá. A gente viu a situação do tal gramado do Beira-Rio, da Arena Grêmio. E não nem vai... tem como os torcedores irem num jogo de futebol com o clima que tá e a cidade do jeito que está, né? Inclusive o GE traz uma notícia de hoje, né? Hoje à tarde o Grêmio anunciou de forma ainda não oficial que já está estudando com o Bragantino a possibilidade de mandar os seus jogos em Bragança Paulista. O Grêmio iria a Atibaia ficar treinando, ficar hospedado no hotel em Atibaia, onde geralmente os times fazem concentração, fazem aquela pré-temporada. O Grêmio utilizaria Atibaia como sua casa para treinamentos e jogaria em Bragança Paulista, que é muito próximo, né? Detalhe, como o Gabi disse em off, aqui a gente fora do ar, a gente comentou a respeito desse assunto, né? Como é que vai jogar? O jogador, a maioria dos jogadores, a grande maioria não é do Rio Grande do Sul, não é de Porto Alegre. As famílias, elas podem estar em outros lugares. Agora, o roupeiro é de lá, né? O massagista é de lá, o segurança é de lá. E esse pessoal, como é que fica, Gabi? É isso, né? A cabeça, obviamente, não está para o futebol. Existe essa indefinição, que eu acho que é algo muito ruim. A omissão da CBF é algo muito preocupante. Precisa tomar uma posição, o que vai ser feito. Não é uma decisão fácil, vai haver prejuízo se for com a paralisação do campeonato, se for mudar o regulamento, se for uma fórmula diferente. Agora, aconteceu uma catástrofe. Então a Confederação Brasileira de Futebol precisa aparecer, reunir o presidente de cada clube, faz uma reunião com todos. Mas antes é 27, né?
Não, dia 27. Tinha que ser essa semana. Isso já teria que ter acontecido. O Rio Grande do Sul está embaixo d'água faz 2 semanas. Então, a partir do momento que isso aconteceu, já deveria ter tido uma reunião para você decidir o que iria acontecer com o campeonato. Alguém vai sair no prejuízo, é óbvio. Vai ser as equipes do Sul, vai ser todo o campeonato, vai ser paralisado, não vai ter rebaixamento. Alguma fórmula precisa encontrar para tomar uma decisão. A omissão eu acho muito preocupante. O Gabi, mesmo de forma virtual, né? Desculpe, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, tá na Tailândia, né? Vai ter o sorteio, vai ter a escolha da sede da Copa Feminina de 2027, Mundial de Clubes também, a FIFA vai fazer um congresso nessa semana. O Edinaldo Rodrigues está na Tailândia, mas poderia ter sido feito por uma conferência, né? Ou ter enviado um outro representante, né? E ele fica no Brasil. Eu acho que o momento aqui no Brasil é muito mais importante do que estar lá. É óbvio. Para o anúncio de uma Copa do Mundo. Manda um representante, manda o vice-presidente lá da CBF para resolver isso. Porque não dá para empurrar com a barriga como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Vão jogando. Mas é isso que está aparecendo. Mas é. Tá? Parece que é assim que está sendo feito. Não está acontecendo nada, né? Pois é. São 22 horas mais 28 minutinhos. Vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Fala, Gabi, como é que foi esse primeiro tempo que a gente pode esperar para a segunda etapa, hein, Gabi? Primeiro tempo ruim do Guarani. Fiz algumas anotações aqui. Com 14 minutos eu anotei que estava um ritmo lento de partida. As duas equipes querendo trabalhar muito na partida. E a gente até tinha citado, né, que estava muito parecido. O Guarani pega a bola, os 10 jogadores de linha do Coritiba atrás da linha da bola. Coritiba pega a bola, o Guarani recua todo, fica com os 10 jogadores atrás da linha. O problema foi a fragilidade do Guarani. Então, a partir do momento que o Coritiba atacou com uma ênfase um pouquinho maior, em 2 minutos saiu o gol. Então, no primeiro minuto, há uma liberdade do lado esquerdo, vem o cruzamento e o Ronier, de ombro, não foi nem de cabeça, acertou a trave do Vladimir. Minuto seguinte, novamente gelado, pega a bola pelo lado esquerdo, tem liberdade, não tem aproximação do Heitor. Ele inverte o jogo para o Ronier, então a bola vai da ponta esquerda para a ponta direita do campo. O Ronier pega a bola com liberdade, não tem a aproximação do Jefferson, que é o lateral direito. Ele caminha para o meio e, num lance de felicidade, ele acerta o ângulo e abre o marcador. 2 minutos depois, o João Vitor, pela primeira vez, finaliza a favor do Guarani. Com 20 minutos foi a primeira finalização do Guarani e depois disso o Guarani se perdeu completamente. Não driblou, não teve 1 contra 1 no ataque, não teve a virada de jogo que a gente viu da equipe do Coritiba. Foi uma equipe espaçada, muitas vezes o Camacho na esquerda, o Chay no meio campo pelo lado direito, o Matheus Bueno isolado como volante. E aí o que acontece? A saída de bola com os zagueiros, com o goleiro. Tá errado, espero que o Júnior Rocha tenha corrigido isso, aproximado. O Camacho, quando foi pro meio campo, finalizou e quase marcou o gol de empate. Não pode jogar isolado numa ponta ou na outra. O Guarani não tem centroavante, não tem por que ficar com a equipe com os pontas, não tem por que ficar fazendo tanto cruzamento. Pode sair um gol de cruzamento? Óbvio que pode, é uma alternativa, mas não pode ser essa só a jogada. O Guarani tem meio campo para poder trabalhar essa bola, tem que aproximar o Camacho do Chay, do Matheus Bueno, explorar a velocidade do João Vitor, que está mal na partida, explorar a velocidade do Paraíso, que apareceu muito pouco, e o Reinaldo também, idem. Então o ataque do Guarani funcionou muito pouco, apenas 2 finalizações, uma do João Vitor que o goleiro espalmou e a outra para fora do Camacho. Falei que o lado positivo é que o Guarani perde só por 1-0, mantém vivo para a segunda etapa. É um Guarani que precisa ter mais personalidade, precisa chamar responsabilidade para o jogo, porque o momento do Coritiba também não é bom. Então, se o Guarani pressionar e conseguir fazer um gol, ele joga toda a pressão da torcida para o lado da equipe mandante. Muito bem, as duas equipes já voltaram pro gramado, aparentemente nenhuma substituição, né, Adriana? Pelo menos aparentemente não estamos vendo ninguém ali que vai entrar, não é? Me parece que não. Os times continuam... Não, nenhuma das equipes mexe. Muito bem, as duas equipes estão voltando ali, já vão se posicionando no gramado, vai começar o segundo tempo para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Tá dando coxa, hein? 1-0 para cima do Guarani, o Ronier marcou a 18 minutos do primeiro tempo, já está acertando o cebolão ali o Jonathan Benkenstein, Pinheiro Gaúcho, que comanda a partida, e vai começar o segundo tempo para você acompanhar toda a emoção do futebol Guarani e Coritiba aqui no futebol da CBN Campinas. Tá tudo pronto ali pro reinício
da partida. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Coritiba, Guarani. Bola tá rolando o segundo tempo para Guarani, Coritiba e Guarani. É a quinta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Lá vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito ali pela primeira vez no segundo tempo. Reinaldo, lado esquerdo, ele corre para evitar a saída, não consegue evitar a saída, a bola acaba saindo, arremesso é manual que favorece a equipe do Coxa nesse comecinho de segundo tempo. 1-0, Coxa tá ganhando toda a segunda etapa. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, também através do nosso YouTube. Fique à vontade em participar conosco e mandar o seu recado, mandar a sua mensagem. Arremesso é manual, cobrado pela equipe do Coxa. Vai se defendendo o Guarani, vai se mantendo no campo de ataque, ele vai brigando pela bola. Chega para fazer o corte ali o Lucas Adel, bola para fora, arremesso é manual pro Coxa, lado direito. Quem vai chegando para fazer o arremesso ali é o Natanael. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos do lado direito. O camisa 16 da equipe do Coritiba. Ali Natanael já faz o arremesso, joga a bola em direção ao campo de ataque. Bota a bola lá na frente, sobe Chay, dá um toque na bola, vem por baixo para fazer o corte ali. O Maurício toca no bola, vem pelo meio. Morelli de cabeça responde. Mais uma vez a zaga do Guarani. O Jefferson tá por ali, dá um bico na bola, aperta a canhota, a bola subiu, desceu, vai cair no campo de ataque. Maurício chega por baixo para fazer o corte. Quem vem ali pelo meio, dá um bicão na bola, é o Bruno Melo, joga lá no ataque, briga pela bola, o Pomba lá pela esquerda para cima do Heitor, se recupera o Heitor. Na hora H ele consegue fazer o corte, recua ali com o Douglas, rasga, dá um bico na bola, vem pelo meio, João Vitor perde a bola, recupera a equipe do Coxa, se mantém no campo de ataque, vai trabalhando ali o Gomes, bota mais atrás para começar tudo de novo no sistema defensivo com Bruno Melo, a equipe do Coxa. Vai tocando a bola, a equipe do Coritiba na bola recuada para começar de novo a equipe do Coxa ali, 2 minutos, segundo tempo, 1-0, Coritiba vai ganhando o jogo, vai trabalhando a equipe do Coxa. Morelli, domínio do peito, trabalha mais uma vez a chegada no campo de ataque, vem mais uma vez por ali a equipe do Coxa, bola recuada, Bruno Melo fica com ela lá do outro lado, hein? Vai trabalhando a equipe do Coxa, de um lado, de outro, vai chegando ali o Rodrigo Gelado, faz o domínio, mais uma vez faz o passe do lado, quem recupera é a equipe do Bugre. Chay domina ali pela intermediária, ele busca o espaço, hein? Tenta o toque, vai programado, é falta que favorece a equipe do Guarani, Adriana. Falta em cima do Chay, e agora quem toma uma bronca é o Brandão, atacante do Coritiba, que estava por ali, reclamou que não foi falta, mas foi sim, e o Guarani tenta evoluir no ataque. Vem tocando a bola a equipe do Bugre, Douglas rola a bola pelo lado esquerdo com o Lucas Adel, ele fez o passe lado esquerdo, Jefferson faz a finta ali para cima do Ronier, devolve ele círculo central do gramado com o Douglas, o zagueirão do Guarani vai tentando botar velocidade, vai tentando chegar no ataque, é lá pela direita, trabalha com o João Vitor, recebe, domina, devolve, começa de novo com o zagueiro. Torcedor do Guarani fica pé da vida com essa bola que tá lá perto do bico da área, volta pro zagueiro de novo, toca com o Lucas Adel, Badel já faz um tapa na bola, lado esquerdo Reinaldo, encara a marcação do Natanael, passou Jefferson, Reinaldo Breca, 2 jogadores encosta a marcação, ele vem ali pelo meio, antecipa o Friso, faz o desvio, mas não consegue o domínio, bola vai para fora, revista manual, para a equipe do Bugre, vai se mantendo no ataque agora de Camacho, toca na bola pro Reinaldo, tem marcação em cima dele, bola para fora de novo. É outro manual que favorece a equipe do Guarani ali pela esquerda. Todo fechadinho, Coxa, todo marcando bem próximo a equipe do Guarani, a equipe do Coritiba. Vem mais uma vez, Reinaldo, tenta o toque por baixo, Ronier, faz o corte, é roubada, Morelli na sobra, toca, Brandão, vai programado, pede falta, é falta que favorece a equipe do Coritiba em cima do Brandão ali, Adriano Almeida. Falta do zagueiro Lucas Adel agora, que veio para o combate aqui no setor ofensivo do Guarani. E aí fez a falta para cima do Brandão. O Coritiba já vai mostrando que não tem muita pressa mais e nem muito interesse no jogo. É, vai tocando a bola de um lado e de outro lado. O Guarani vai tentando apertar a saída de bola. Vem o Heitor, toca na bola, faz a tabela, recebe de volta ali com o Matheus Bueno. Tenta o passe, Matheus Bueno fica com ela, devolve ali pela meia com o Camacho. O Heitor tá caído. Tá sentindo o camisa 2 e subiu o amarelo ali pro Pomba. Adriana. Wesley Pomba agora amarelado por uma falta em cima do camisa 2, o Heitor, lateral direito do Guarani, que ainda está no gramado sentindo bastante dor. É, ele está se contorcendo ali no gramado, né? Continua ali o jogador do Guarani.
o Heitor tomou um pisão, né? Na Joanete ainda, hein? Isso dói e com o frio pior ainda. Pois é. Tomar pisão no pé já não é fácil. Quando pisa no calo ou na Joanete, dói muito. Da chuteira ali ainda, né? Dói muito, viu, Gabi? Dói muito. Mas olha, Cabela, é início ainda de segundo tempo, estamos com 5 minutos. Pelo menos a postura do Guarani ela é diferente. A gente ainda vê uma lentidão, mas é um Guarani com a posse de bola, tentando buscar este gol. O Reinaldo aparecendo pelo lado esquerdo. É isso, é ter ousadia, é ter a coragem, ir para cima do Coritiba para tentar este gol de empate. 5 minutos e 40, segundo tempo, 1-0, Coxa tá ganhando, tem falta pro Guarani, vem bola pra grande área, hein? Tá todo mundo lá na área, hein? Chay tá na cobrança. Vai fazer a batida lá pela meia direita. Pintou, levantamento na grande área, o desvio, a sobra de bola. Reinaldo! Ele não consegue, domina, a bola bate no joelho, vai pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Podia ter sido uma boa jogada agora nessa bola parada, mas o Reinaldo foi muito mal agora na tentativa desse domínio. E uma informação agora que vem do Globoesporte.com, Cabela. A gente falava aí sobre o drama vivido pelos clubes gaúchos e a falta de decisão da CBF com relação ao Campeonato Brasileiro. E o Coritiba, que está em campo agora, colocou o Couto Pereira, o estádio em que jogam nesse momento Coritiba e Guarani, à disposição do Grêmio para as partidas gremistas na Libertadores. Não temos ainda uma definição, mas pode ser uma opção o Grêmio atuar no Couto Pereira nas partidas da Libertadores. Vem Bugre, bonita ideia aí do Coxa, né? Para que o Grêmio jogue, mas a gente volta a falar, né? Segura aí, Camacho, vem com ela na área, chega por baixo, Morelli fica com a bola dominada, sai jogando a equipe do Coxa. O clube jogar, beleza, né? E o staff? É a história do staff do clube, né? Não é só os jogadores, né? É todo um staff. A sensibilidade do jogador vai entrar em campo com situação como é que tá lá no Sul. É muito difícil, é muito complicado. Legal, Coritiba, uma ação bonita, bacana. Tá disponibilizando o Couto Pereira para que o Grêmio jogue lá, mas e o staff do Grêmio? Como é que tá a situação? A saúde mental do staff, né? Se fala muito em saúde mental, né, Gabi, agora? Com certeza. Se fala muito. Como que tá a saúde mental do staff? Dos próprios jogadores que às vezes não têm familiares lá no Rio Grande do Sul. E dos torcedores mas também. Mas estão vivendo isso, né? O torcedor que acompanha, como é que o torcedor vai fazer para acompanhar? É complicado, é um momento muito delicado, muito difícil. E a gente segue aqui chamando a atenção, que é uma discussão que precisa acontecer com a CBF, com os diretores e presidentes dos clubes. Olha, o Guarani vem para o campo de ataque, tenta fazer o domínio ali o Maurício Antônio recua lá com o goleiro o Pedro Morisco. Morisco toca na bola com o Bruno Melo, sai trabalhando a equipe do Coxa. Vamos chegando a 8 minutos deste segundo tempo, 1-0, Coritiba tá ganhando. Bruno Melo domina, perto da canhota. Já bota no ataque, não, no meio do caminho tem o Friso, recebe no peito, rola a bola com o Morelli. Agora sim, tenta o lançamento, o quarto é feito. No meio do caminho, o quarto feito pelo Douglas. Volta a bola com o Brandão rola a bola com o Morelli. Devolve ali pelo círculo central do gramado com o Sebastião Gomes. Fez o passe lado esquerdo. Vai trabalhando Ronier. Autor do gol, o único gol do jogo até aqui, hein? Toca na bola 98 da equipe do Coritiba. Recua para começar de novo. Fábio Scheib. Chamou, Fábio Scheib. Tem mensagem aí? Tem mensagem sim, vamos dar uma moral pro pessoal do YouTube aqui. O Cristiano Salvione, como sempre, participando com a gente. Quem também tá participando é a Vânia Santos e o Ângel Coleone. Tá lá em Curitiba, provavelmente. Ele fala: frio e chuva é ruim, mas perder para o Coxa é ainda pior. Vamos, meu bugre. Acho que o Ângelo Curione deve estar por lá, tá curtindo então esse jogo com a gente aqui, mas tá triste com a derrota do Guarani por enquanto para o Curitiba, 1-0 no Couto Pereira. Se tiver lá, manda mensagem, fala: tô aqui, manda uma foto aí pra gente no WhatsApp aí, estou no Couto Pereira, manda recado aí, manda mensagem pra nós, aqui no futebol da CBN Campinas. Bola pra fora, arremesso manual pro Coxa ali pela direita, vai se apresentando ali pra fazer a cobrança o Sebastião Gomes, fica caído o Camacho, vai se levantando, fica reclamando de uma falta ali, não achei que foi falta não, Adriano Almeida. Também não, Cabela, lance normal de jogo. A gente lembra que o Camacho aí, que caiu no gramado e reclamou dessa falta, foi dúvida até momentos antes aí da delegação embarcar para Curitiba, porque ele levou um trauma na cervical no final do jogo contra o Botafogo de Ribeirão, ficou em observação aí, mas
reuniu condições. O Camacho, que é jogador importante desse meio-campo do Guarani. Como falamos, né? Antes de começar o jogo, naquela rodinha de conversa, você viu o Camacho e o Vladimir, os dois gesticulando ali como líderes desse grupo aí, são importantíssimos pro elenco, né, Gabi? E precisa chamar mais a responsabilidade pro jogo, principalmente o Camacho. Sinto falta, ele precisa ser esse articulador, não pode ficar fora da partida por muito tempo. Arremesso manual cobrado, vem ali pela direita, Lucas Adel, zagueirão, fez o cruzamento para a área, sobe a zaga do Coxa para fazer o corte. Matheus Bueno na sobra, devolve com o Douglas, ali o zagueirão que vem pro campo de ataque. Não, prefere o toque do lado esquerdo com o Lucas Adel, ajeita, perna canhota, recua lá atrás com o Vladimir para começar de novo a equipe do Bugre. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos passados, segundo tempo. Bola rolando no Couto Pereira pela quinta rodada. Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Coritiba. 1 pro Coxa. Guarani. Nada pra equipe do Bugrão, Fábio Scheibe. Central da Bola. 9 minutos do segundo tempo lá no Santa Cruz. O Botafogo vai empatando com a Chapecoense por 0-0 pela Série B. Amanhã mais alguns jogos pela Série B completando a quinta rodada. Tem América e Mirassol, Brusque e Operário. E a Ponte Preta encara o Santos às 9h30 da noite no Moisés Bucarelli. Falamos bastante aqui do problema lá no Rio Grande do Sul, dessa catástrofe, né? E o árbitro dessa noite, o Jonathan Benkenstein Pinheiro, ele é gaúcho, né? Precisa ver de qual região do Rio Grande do Sul que ele é, né? Pode ser de alguma região que esteja mais tranquila a situação lá, né? Mas também não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil o também. emocional e psicológico, uma partida disputada como essa, mas está indo muito bem o árbitro até aqui. E o Leirson Peng Martins, auxiliar número 2, também é gaúcho. Também está bandeirando o jogo nessa noite no Couto Pereira. 11 minutos e meio segundo tempo. 1-0, Coxa ganha, hein? Ronier marcou no primeiro tempo a 18 minutos. Trabalha a equipe do Guarani, sai de bola ali com Douglas. Rola a bola pelo círculo, não tá valendo nada disso. Agora sim, a falta foi cobrada pelo Camacho. Douglas recebe, domina, vira. O Heitor recebe a bola, devolve com Douglas. Para fazer o domínio, levanta a cabeça, busca alguém pro passo. Ninguém se apresenta do lado, nem do outro, então... Já que não tem ninguém pra lá, ninguém pra cá, vamos com o Lucas Adel, por outro zagueiro. Já bota no ataque, Camacho se apresenta ali pela meia esquerda, tenta o passe por baixo, Natanael rouba. Vem o toque feito por baixo, Reinaldo. Na sobra, invadiu a área, tentou o cruzamento, desvio pra fora. Toca a bola ali no Maurício Antônio, vai pra fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani. É o primeiro do jogo pra equipe do Bugre, Adriano Almeida. Depois do toque providencial ali do Maurício, porque o Paraíso fechava muito perto da pequena área e o Chay ali na marca do pênalti. Era um lance muito perigoso pro Guarani, que agora tem escanteio. Chay é quem se prepara para a cobrança. Chay na cobrança, levantamento lá na segunda trave, sobe de cabeça para fazer o quarto, zagueirão botou para fora, hein? É outro escanteio, é o quarto escanteio no jogo, é o segundo para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Você estava querendo escanteio para o Guarani e agora 2 na sequência, Cabela. Pois é. Na tentativa ali o Lucas Adel é quem tentava, mas a defesa do Coritiba tirou antes, agora é o Chay de novo, ele inverte o lado. Agora pelo lado direito do ataque ele vai para a cobrança do escanteio. Vai lá, Chay. Errou o primeiro, acerta o segundo. Vai lá, Chay. Levantamento ali pelo meio. Sobe a zaga do Coxa para fazer o corte. O Friso na sobra, toca de cabeça para correr atrás da bola. O Heitor faz o corte, mas corte com bola recuada. Lá com o Vladimir. Goleirão que sai na área como líbero. Sai trabalhando ali para a equipe do Guarani. Vem o Matheus Bueno. Perna direita na bola, lança para o João Vitor que está na ponta canhota, já encara a marcação, vem pelo meio, brigando por ela. Tem marcação do Ronier para cima dele, briga, fica com ela, domina, toca do lado, Jefferson vai para a tabela, Matheus Bueno na sobra, faz a finta no primeiro, escapa do segundo, vem por baixo, Ronier de novo para tocar na bola e o zagueirão por baixo, o Maurício Antônio despacha lá para o campo de ataque, tem ninguém do Coxa, hein? Só o Douglas, sai jogando errado o Guarani, Brandão fica com ela, trabalha lá pela esquerda, é o Pomba, vem com ela, preparou a batida, palma, Vladimir! Coritiba! Um pombo sem asa do Pomba! Lá do lado esquerdo, que saída errada, que passe errado. Tava sozinho o Douglas, ele consegue fazer o passe no pé do adversário, Adriano Almeida. Parece brincadeira de mau gosto isso aí, né, Cabela? O Douglas Bacelar sozinho, praticamente ali no círculo central, no meio-campo, pra tocar a bola com tranquilidade e sair jogando. Ele vai tocar pro Heitor num toquinho sem força nenhuma. E aí o jogador, o Pomba, o Wesley Pomba, pegou essa bola, não é bobo nem nada, avançou e quase fez o segundo e matou o jogo. E o Coritiba ainda tem escanteio a seu favor.
Bobeira na saída de bola, escanteio, Friso na batida, vem levantamento para a área, sobe a zaga do Guarani, o próprio Douglas estava lá para fazer o corte, ela sobra ali pela intermediária com o Natanael, recua lá do outro lado com o Rodrigo Gelado, bola lá para o goleiro, para começar de novo o Pedro Morisco, Gabi Castro, 14 minutos e 50, e esse jogo tá maluco, hein, Gabi? Quase que o Guarani paga pela displicência, né? Porque o segundo tempo controla o jogo, tem mais posse de bola, não consegue finalizar. E o erro do Douglas Bacelar, por pouco, Coritiba não marca o segundo gol. Mas é um Guarani melhor em relação à primeira etapa. 15 toques, CBN marcando 15 minutos deste segundo tempo. Só para lembrar, Gabi, até os 15 minutos no primeiro tempo, o Guarani mandava no jogo também. Tava equilibrado também, né? Que depois acabou o Coritiba fazendo a pressão e o gol. Agora o Coritiba tem uma postura diferente, porque ele já tá à frente do marcador. Tá esperando mais. Tá esperando mais e aí o Guarani consegue controlar o jogo. Essa postura o Guarani tem que ter, só que tem que finalizar mais e ainda quero ver o Chay chamando mais a responsabilidade. Vem Coxa para o campo de ataque, lançamento foi feito, Lucas Adel faz o corte, Morelli toca de cabeça, a bola subiu, desceu, vem pro ataque ali pela direita, Natanael toca na bola, o Friso briga por ela, mas vai para fora, o último toque do jogador do Coritiba, bola para fora, remexe manual quando o Coxa mexe. 2 vezes vai mexer a equipe do Coritiba. Daqui a pouquinho, Adriano Almeida confere aí quem tá entrando, quem tá saindo na equipe do Coxa, quem tá deixando o gramado, quem tá indo embora, quem vai entrar, quem vai fazer aí o resto do jogo até o final da partida ali, enfim, todas as informações daqui a pouquinho com o Adriano Almeida. Vamos confirmar então, vamos Cabelo. lá então, Jadli, vamos lá. Ó, foi embora então o camisa 40, o Morelli, para a entrada do 33, David 33 no lugar do Morelli. A outra substituição, Wesley Pomba, estava participando bastante aí nos últimos minutos, mas deixou o gramado. Wesley Pomba, 57, sai. Para a entrada do camisa 23, o Bernardo. E o Coritiba tem escanteio a seu favor. Mais um escanteio. Ali pela direita vem bola para a grande área. Pintou levantamento fechadinho pelo meio. Sobe Douglas para fazer o corte de cabeça. A bola vai saindo lá do outro lado em arremesso manual. O 23, portanto, que entrou é o Bernardo, é isso? Exatamente, no lugar do Wesley Pomba. Bernardo em campo, Wesley Pomba fora do campo. A remexa manual é lá pela direita, pelo lado esquerdo, favorecendo a equipe do Coxa. Sem muita pressa, só agora o Rodrigo Gelado chegou lá para fazer a cobrança com a mão. Com as mãos, 17 minutos, vem bola para a área. Pintou levantamento, bate e rebate, voltou. Chega a zaga do Guarani, faz o quarto, Heitor chega rasgando, joga a bola em cima do Rodrigo Gelado, bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. 17 minutos e meio, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vai jogando perigosamente ali ao redor da área, a equipe do Guarani, hein? Jefferson tenta a finta, escapa da marcação, toca na bola, vem pra frente, Camacho recebe do lado esquerdo, já vem botando velocidade da diagonal, bola enfiada na área lá pro Paraíso, sai o goleiro, toca na bola, fica pedindo pênalti o Paraíso. Árbitro manda seguir o jogo. Pra mim, tocou na bola o Morisco, Adriano Almeida. Eu também achei. O Paraíso é que deixou as pernas ali no braço do goleiro do Coritiba para tentar forçar alguma situação. Mas o goleiro foi claramente na bola e tocou na bola. 18 minutos deste segundo tempo, 1-0, Coxa tá ganhando. Vem pro ataque, João Vitor lá pela direita, recua para começar com o Heitor novamente, campo defensivo, bem em cima da linha de desordem do campo, ele faz o break. Rola do lado, ali pelo círculo central do gramado com o Matheus Bueno, encontra aberto o Jefferson, lado esquerdo, para dar um tapa na bola. Vai mexer daqui a pouquinho ali, ó, acho que é o Marlon que tá ali fora, camisa número 8, hein? Daqui a pouquinho vai mexer o técnico Júnior Rocha. Trabalha mais uma vez Matheus Bueno. Lá na direita quem recebe é João Vitor. Domina, coloca no gramado, tem o Heitor do lado. Heitor recebeu a bola, tem a marcação do Gelado para cima dele. Chay, Heitor, Matheus Bueno, faz o domínio. Vai tocando a bola no Guarani. O Coxa todo fechado, hein? Bola recuada para começar de novo com o Douglas. Passa a bola ali pela meia. O Heitor vem buscar o jogo ali pelo meio. Trabalha a bola lá do esquerdo, mais uma vez a equipe do Guarani com o Lucas Adel, toca no Jefferson, lançamento é pro Reinaldo, lá no campo de ataque, a bola bate ali no cucuruco do Reinaldo, sobra de bola na saída, com o Natanael que comete a falta e recebe cartão amarelo. Ele conseguiu acertar 2 jogadores do Guarani num carrinho só, viu, Adriano Almeida? É, um deles o Camacho, né, que tá levando a pior, parece que não anda na melhor fase de sorte. O Natanael acertou o Camacho e o Camacho trombou com o Reinaldo do Guarani. E aí o Natanael é quem foi amarelado, cartão amarelo então.
no momento em que o técnico Júnior Rocha mexe, foi embora o camisa 20, Reinaldo, para a entrada do 8, Marlon. Marlon com a camisa 8 tá no Guarani. Gabi Castro. Mexeu o James Freitas na equipe do Coritiba, a bola tá parada agora. Mexeu também o Júnior Rocha. Reinaldo, que para mim não entrou em campo. O Marlon tá agora em campo. Não se justifica ser titular do Guarani o Reinaldo, partida muito ruim, por isso que ele sai. O Marlon precisa dar uma dinâmica muito maior para este ataque. No Coritiba, as duas alterações, 6 por meia dúzia. Saiu o Morelli, entrou o Bernardo volante por volante. Saiu o Pomba, que já tinha amarelo, pro Davi, que também é atacante. Falta pro Guarani, Jefferson, levantamento na área, passa por todo mundo, a bola tá viva na marca do pênalti, chega por baixo para fazer o quarto zagueiro. Era o Bruno Melo, tava lá, deu bicão na bola e joga lá pro campo de ataque. Bola recuada, vai chegando com o Vladimir, perto da canhota, pegou mal na bola o Vladimir ali, bola subiu, caiu ainda no campo defensivo, conseguiu ficar o Jefferson com ela, fez a proteção, joga no Marlon, Marlon protege, vem pra cima, tenta botar velocidade ali pela esquerda, tem 3 jogadores da marcação, ele consegue escapar do primeiro, passa no segundo, chega o zagueiro para fazer o corte. Toca a equipe do Coxa ali pela intermediária, Ronier, tenta o toque, perde a bola, sai, recupera, fica com ela, vai programado. O árbitro disse que não foi nada ali não, Adriano Almeida. Um carrinho por trás assim, Cabela, para mim falta, inclusive o Chay tá sentindo. Vem Guarani, cruzamento na área, bola tá viva ali pelo meio, sai Morisco para fazer a defesa e botar ordem na casa. Eu achei que ele foi tocado por trás ali, viu, Gabi Castro? Achei que seria uma falta ali em cima do Chay, viu? Carrinho ele é sempre perigoso, né? Mas no primeiro momento eu vi um toque na bola, um corte limpo do jogador do Coritiba para cima do meio-campista do Guarani. O árbitro estava próximo no lance, interpretou desta maneira também. Olha a bola recuada ali. Douglas. Ai, Douglas. Joga para fora, de novo, estava sozinho. Deu uma espanada bonita ali, jogou para fora, escanteio que favorece a equipe do Coritiba pela direita, Adriano Almeida. O Douglas Bacelar já na segunda dele, só nesse segundo tempo agora. Tirando de maneira muito estranha aí o zagueiro do Guarani, mostrando insegurança. Olha que medo de dar de graça um segundo gol aí pro Coritiba, que agora tem escanteio a seu favor. 7º escanteio do jogo, 5º para a equipe do Coxa. Lá pela direita vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, Natanael tá na cobrança, perna direita, faz o levantamento, segunda trave, desvio, bola sobrou, Friso, furou, vem batida de fora na área, para fora do gol. Enfiou o pé na bola ali o David, na verdade era o David. Ali na linha da grande área, deu uma pica na bola, sai à direita, assustando todo mundo, vai pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Do jeito que veio, ele ajeitou e tinha espaço pra chutar. Mirou o ângulo direito do Vladimir. O Vladimir, se essa bola vai no gol, não sei não, viu? Ficou só olhando ali o chute rasteiro, o Guarani sobe rápido. Vem com o Marlon, tenta o cruzamento, bateu no zagueiro, bola voltou, fica ali, ficava com ela. Para fazer o toque, o Camacho perde a bola, contra-golpe para a equipe do Coxa. Friso tenta o lançamento para o Brandão. O Brandão ficou enroscado entre os zagueiros do Guarani ali. O Douglas faz o domínio para sair jogando para a equipe. Tá mancando o Douglas, hein? O Douglas Bacelar tá mancando a perna direita lá. Não sei se é o Miguel, das duas cacas que ele aprontou ali ou não, né, Gabi? Exatamente, tá aí com a posse de bola agora. Se precisar de alteração, tem o Léo Santos, né? Que é zagueiro, sabe jogar como volante também, para poder entrar, mas aí você queimaria uma alteração, né? Porque você tá perdendo o jogo e aí você tira um zagueiro para colocar outro. A gente observa então a condição do Douglas Bacelar, que saindo jogando tá dando muitos problemas pro Guarani. E tá mancando bastante o zagueiro Douglas da equipe do Guarani ali no sistema defensivo. Eu acho que o técnico Júnior Rocha tá de olho ali, né? Tem que estar, não é? 23:40, segundo tempo, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 23 minutos e 50, bola rolando, segundo tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 5ª rodada. Placar da CBN tá assim, ó. Coritiba 1. Guarani Nada, Fábio Scheibe. Central da Bola. Neoquímica Arena, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians segue vencendo os argentinos Júnior por 3-0. 2 gols de Yuri Alberto e 1 gol de Wesley, um belo gol do garoto corintiano. Amanhã mais 3 brasileiros em ação pela Sul-Americana. Tem Cuiabá e Deportivo Garcilasso,
o Atlético Paranaense, 100% na competição, enfrenta o time do Danúbio. E também amanhã, às 9 horas da noite, na Bombonera, tem Boca Juniors e Fortaleza. No jogo de ida lá em Fortaleza foi 4-2 pro Fortaleza, hein? Olho nesse jogo amanhã. Olha a equipe do Bugre. Chay recebe pela meia, toca no Camacho de primeira, faz o passe. Marlon recebe, domina, escapa da marcação, inverte a jogada da direita pro Heitor. Já fez o passe, ligou. João Vitor com ela, deu uma pedalada, puxou pela meia, pintou o cruzamento na área, passa por todo mundo. Passa pelo Paraíso, passa pelo Natanael, vai pra fora. Só tiro de meta, Adriano Almeida. Nenhum cruzamento deu certo até agora nessa noite pro Guarani, né? Mais uma vez agora. Que deu escanteio, hein? Uma bola alta, eu confesso que eu não vi essa bola resvalar em alguém do Coritiba, mas realmente a arbitragem também, porque acredito que vai haver uma alteração no Coritiba. O Lucas Ronier tá saindo. Lucas Ronier, autor do gol com a camisa 98, tá fora. Figueiredo. Para a entrada do 22, o Figueiredo. Tá aí, portanto, Figueiredo em campo, escanteio pro Guarani, cruzamento na área para fora. Tentou, mas deu outro escanteio, o árbitro deu desvio ali no meio do caminho, outro escanteio para a equipe do Guarani, é o quarto escanteio pro Bugre. Guarani! Todos neste segundo tempo. Chay na cobrança. Lado esquerdo, vem bola para a área. Tá todo mundo lá dentro. Chay na batida, levantamento lá na segunda trave. Sobe a zaga, fez o quarto Heitor. Na sobra, faz a devolução do cruzamento nas mãos do goleiro. Pedro Morisco faz a defesa, já despacha para o campo de ataque. O lançamento forte de goleiro para goleiro. Lá do outro lado, quem fica com ela é o Vladimir. Gabi Castro. Figueiredo tá em campo, Figueiredo é ligeiro, hein? E jogador do Vasco da Gama, tem um chute de média a longa distância, é bom, é um jogador rápido, o Guarani precisa ficar de olho no camisa 22. Agora, Cabela, o Guarani, ele pode até ter o controle da partida, ter mais posse de bola, ele ronda a área da equipe do Coritiba. Sabe quantas finalizações? Quantas? Deu no gol da equipe do Coritiba? Quantas? Nenhuma. Então o problema é que não finaliza no gol. O Paraíso não finaliza no gol, o João Vitor não finaliza, o Marlon entrou no finalista. Não adianta o Guarani ter essa posse de bola se não tem a ofensividade para você chegar próximo ao gol e fazer essa finalização. Então eu acho que está bem no segundo tempo, mas se quiser empatar ele precisa ser mais direto. Vem David com ela dominado, coxa no ataque, lançamento ali pelo meio da área, era pro Friso, chega o zagueiro do Guarani, faz o corte, ela sobra com o Marlon, tenta a finta, marcação para cima dele, quem chega apertando é o Bernardo, o Marlon vai programado, bota a mão no rosto ali, fica caído, o árbitro da falta, é falta que favorece a equipe do Guarani e o Fábio Chabe tá pedindo passagem, fala aí, Fábio. Vou mandar um abraço pro Flávio de Campinas, ele fala que tá mais fácil o Coxa fazer o segundo gol do que o Guarani empatar o jogo. Um abraço também pro Bruno Henrique, tem nome de craque, hein? Bruno Henrique tá falando que vai ser 3-1 pro Guarani. Um abraço pra ele, então. Quem também tá mandando mensagem pra gente é o Elton de Melo. Sabe onde ele tá, ô Cabelo? Onde? Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Mandar um abraço pra ele. Solidariedade ao povo gaúcho. Tá acompanhando Coxa e Bug na CBN através do aplicativo da rádio, viu, Cabelão? Olha lá o Guarani no campo de ataque pela direita, pintou o cruzamento, vem por baixo, Chay, fica na sobra, domina, gira o corpo, encosta a marcação, ele fez o passe pro Camacho, tenta a tabela do lado. Fez o passe errado na devolução ali o Matheus Bueno, hein? Perde a bola a equipe do Guarani e comete falta. Falta para a equipe do Coxa no sistema defensivo. Aliás, lá em Uruguaiana, manda para nós aí qual a situação aí dessa região aí também no Rio Grande do Sul. Manda para nós aí, meu amigo. 28h20, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta cobrada, pois não, André. Vinícius Cauê e Gustavo França estão prontinhos para entrar no Guarani. Daqui a pouquinho, duas trocas do técnico Júnior Rocha, portanto. Trabalha a saída de bola, a equipe do Guarani, Jefferson pela esquerda. Vai o Friso para cima dele, faz o desvio, joga para fora, arremesso manual, parece que é agora, né? Agora tem troca na equipe do Guarani. Mexendo então o Guarani. Entra o... Tá saindo o 11 Chay. Para a entrada do 33, Gustavo França. E entrou o 27, Vinícius Cauê. Já confirmo quem é que... O Jefferson. Jefferson com a 17 sai.
para a entrada do 27, Vinícius Cauê. Muito bem. Tá aí as trocas do técnico do Guarani, o Júnior Rocha. O Gabi fala daqui a pouquinho porque vem David pro Coxa no campo de ataque. Chega por baixo ali o Gustavo França. Faz a pressão na roubada de bola. Deixa do lado. Vai tocando a saída de bola a equipe do Guarani. Heitor recebe, domina, porta do lado. Vem buscar o jogo por ali o João Vitor. Tenta a devolução pela meia. Perde a bola, recupera o Coxa. É falta que favorece o Coritiba. Gabi Castro. Substituições da equipe do Bugre. Tem a estreia do Vinícius Cauê, então, 27. Ele é lateral esquerdo, veio do Atlético Paranaense, conhece bastante a cidade, a equipe do Coritiba, para dar uma dinâmica maior. E sai o Chay, fez uma partida muito tímida, não apareceu, também não deu a dinâmica que o meio-campo e o ataque do Guarani precisava. E entra o Gustavo França, que até então não tinha sido relacionado pelo Júnior Rocha nas últimas 2 rodadas. Relacionado, entra em campo agora, precisa chamar a responsabilidade, né? Ao lado do Marlon, o Gustavo França deve jogar centralizado, o Marlon entrou há pouco pela esquerda também, são 2 jogadores que estão com gás aí para os últimos minutos. 30 minutos passados, o segundo tempo, arremesso manual, Natanael tá na cobrança pela direita, o Coxa no ataque, na ponta direita, toma distância, o Natanael vai jogar na área, hein? Faz um arremesso lá no bico da pequena área, sobe Camacho de cabeça, escora, briga pela bola a equipe do Bugre, na sobra de bola, tenta sair jogando rapidamente ali pela intermediária, era o João Vitor que tentava sair, a sobra de bola com o Paraíso, toca no João Vitor, protege, devolve, Paraíso, Natanael antecipa para fazer o corte, devolve lá atrás com o Maurício Antônio. Bota a bola com o Bruno Melo lá pelo lado esquerdo para trabalhar a equipe do Coxa na saída de bola. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha mais uma vez o Coxa. Tem lançamento do campo de ataque. Lucas Adel de cabeça escora. Bota a bola para fora. A revista manual para a equipe do Coxa no campo de ataque. Ali pela direita em 21 minutos e meio. 1-0, Coritiba está ganhando o gol. Foi aos 18 minutos do primeiro tempo. Ronier, que já saiu, já deixou o campo, foi o autor do gol. Um belo gol. Lá no comecinho, lá no primeiro tempo, o Coxa está vencendo com esse gol do Ronier. Arremesso manual, mais uma vez Natanael faz a cobrança. Era para o Brandão, quem sobe de cabeça ali pela esquerda é o Cauê. Toca na bola, sai trabalhando, Paraíso, com ela, domina, escapa da marcação do primeiro, passa do segundo, dá um tapa nela, faz a ligação com o João Vitor, lado direito, bota a velocidade do Guarani, vai chegando a equipe do Bugre, a batida de fora da área, pega o goleiro. Cai Pedro Morisco para fazer a defesa. Precipitou-se ali, o João Vitor tinha lá na direita a chegada do Heitor, tinha aqui embaixo a chegada do Marlon, pelo meio tinha o Paraíso. Eu acho que ele precipitou ali, viu, Dri? Eu também, Cabela, era uma jogada rápida que podia ter tocado ali, tentado dialogar com algum dos outros jogadores do ataque, mas chutou forte, rasteiro, mas o goleiro bem posicionado pegou. Vem Guarani de novo. Gustavo França, campo de ataque, rola a bola ali pro Camacho. Faz o domínio, gira, escapa da marcação, vem no bico da grande área, rola a bola à frente da grande área com o Matheus Bueno. Breca, olha de um lado, carrega do outro, devolve do Camacho. Dá um tapa pro lado esquerdo, Vinícius Cauê se apresenta na ponta canhota, chega por baixo. Sebastião Gomes faz o corte lá no meio da área para sair jogando para a equipe do Coxa. Erra, Douglas fica com ela. Joga a bola com o Lucas o Lucas Adel, lado esquerdo, Cauê, rola a bola com o Marlon, vai pra tabelinha, recebe de volta a marcação, pra cima dele, chega Bernardo, faz o corte, mas sai jogando errado a equipe do Coxa, só dá Guarani, hein, aperta a marcação em volta da área ali, sobra de bola lá pela direita, vem bola pra área, pegou o Paraíso, girou, bateu em cima da zaga, voltou o Camacho de cavadinha, lançamento é pro Heitor, tenta a devolução na área, vem por baixo, Bruno Melo. Corta de novo o zagueiro da equipe do Coritiba. Vai se mantendo no campo de ataque a equipe do Bugre. Lado esquerdo, mais uma vez o Vinícius Cauê. Faz a finta, vai programado. É falta nele. É falta que favorece a equipe do Bugre. Lado esquerdo, Adriano Almeida. Guarani cresce nesses últimos minutos do jogo. E vai buscando o ataque. Vai buscando o empate, na verdade. Agora tem pressa ali na cobrança da falta no momento que o Coritiba se prepara para mais 2 alterações. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani, campo de ataque com o Vinícius Cauê, toca no Marlon, protege, tem marcação em cima dele, faz o corte, o Figueiredo.
joga a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre, vai se mantendo no ataque ali, outro arremesso manual, Lucas Adel com ela, faz o domínio, rola a bola com o Heitor, lá pelo círculo central do gramado, Matheus Bueno tá ali pelo lado, ele prefere, toca com o João Vitor, lá na direita, a marcação encosta, rola a bola de volta com o Heitor, Guarani vai trabalhando toda a bola no campo de ataque, lançamento é feito na ponta canhota, Marlon recebe, domina, tenta o lançamento ali pelo meio, chega o zagueiro, Sebastião Gomes estava lá para fazer o corte friso na sobra. Ligação direta lá na ponta canhota. É Douglas contra o David. Douglas contra o David. Melhor pro Douglas, zagueiro do Guarani. Para sair jogando, foi puxado. Deu vantagem, um árbitro do jogo. Sobra de bola com o Heitor. Toca no Matheus Bueno. Trabalha a saída da equipe do Guarani. 34 minutos e 50. É o segundo tempo, tá 1-0. Coxa na frente. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Bugre, lado esquerdo com Marlon. Figueiredo encosta, volta a bola com o Cauê, tenta o cruzamento, tem desvio. Natanael toca na bola, a bola subiu, desceu, tocou nas costas ali do próprio Cauê, foi para fora a bola quando vai mexer a equipe do Coxa, Adriano Almeida. Tá saindo o 10, Matheus Friso, para a entrada do camisa 18, outro Matheus, só que é o Matheus Bianchi. E quem está saindo também é o Sebastião Gomes, com a 19, Sebastião Gomes está fora, para a entrada do 38, Giovanni Melrer. Tá aí, portanto, as trocas na equipe do Coxa. Já feito aí as 5 substituições, o James Freitas, técnico da equipe do Coxa, interino nessa noite, que já faz as 5 mudanças com 35 minutos deste segundo tempo. 1-0, Coritiba tá ganhando. Gabi Castro, o jogo, hein? O Guarani ameaçou uma pressão nos últimos minutos ali, mas não finalizou nenhuma vez, né? O Coritiba... Uma só de fora da área com o João Vitor. Uma só com o João Vitor, exatamente. O Coritiba abdicou, né, do jogo até aqui, tá muito satisfeito com esse 1-0, ele lida como se já tivesse com 45 do segundo tempo. Agora é o momento do Guarani intensificar, o Guarani é melhor, ele troca passes, chuta muito pouco a gol, mas ele tá no campo de ataque, então o jogador ele tem que ter esse sentimento de que ele vai conseguir este empate que pode tirar um pontinho de Curitiba. Tentava o Guarani, antecipou bem o corte lá pelo lado esquerdo. Quem chegava lá era o Rodrigo Gelado, mas está dando a saída de bola, arremesso manual para o Guarani já cobrado, hein? Trabalha ali Camacho, toca na bola com o Matheus Bueno. Vem carregando a bola ali pelo meio, atenta a marcação o Coxa. Fica Lucas Adel com ela dominada, Matheus Bueno pelo meio recebe, faz abertura pela esquerda com Marlon. Vem o camisa número 8 do Guarani, passa por ele o Cauê, recebe, domina, marcação encosta, devolve no Marlon. Tem ali ao lado o Matheus Bueno, Figueiredo vai para cima, corta, joga para fora, manual. Para o Guarani, é pela esquerda, 37 minutos, segundo tempo. Tá dando Coxa, hein? 1-0. Guarani cresce nessa reta final de jogo. Vem pra cima em busca do gol do empate. Lucas Adel rola a bola ali pelo círculo central do gramado com o Douglas. Faz o passe com o Heitor na direita. Marcação tá longe ali do David. O Heitor vem carregando, só que recua mais uma vez com o Lucas Adel, todo fechado. A equipe do Coxa. Lucas Adel no campo de ataque, o zagueirão faz a abertura com o Vinícius Cauê. Tenta o passe por baixo, o Figueiredo corta. Joga pra fora mais um, outro arremesso manual pra equipe do Guarani, é pela esquerda. Bola recuada lá com o Lucas Adel. Joga a bola com o Douglas. Vai trabalhando o Bugre. Heitor recebe na direita. Marcação do David para cima dele. Faz o lançamento na ponta direita. Sobe de cabeça para fazer o corte. Rodrigo Gelado. Bola espirrada. Sobrou lá do outro lado com o Bernardo. Gira o corpo do lado. Gelado. Bota na frente. Brandão não consegue o domínio. Sobra com o Matheus Bueno. Devolve na direita com o Heitor. Tenta imprimir velocidade. O passe é feito. Bate no zagueiro. Por baixo é feito o corte mais uma vez, despacha para o campo de ataque Brandão, faz a proteção na frente do Douglas, comete a falta, o jogo está parado, é falta que favorece a equipe do Coxa, ali pela intermediária, Adriano Almeida. Olha, Cabela, vou te falar que o contra-ataque do Coritiba para tentar matar esse jogo tá armadinho. O Brandão só tá ali esperando, muito perto, agora ele foi parado com falta no momento em que o Júnior Rocha se prepara para mexer mais uma vez. O Rafael Freitas e o Kaique estão perto de entrar. Daqui a pouquinho mexe o Guarani de novo, em 38:40, reta final de jogo. Sai trabalhando o Maurício. Toca errado o zagueirão, sobra de bola com o Cauê, já faz a abertura com o Marlon, lado esquerdo, vem velocidade do Guarani para cima, busca o espaço, tá aberta a marcação, se recompõe o Coxa, Marlon com ela. Faz o domínio, breca do lado, toca com o Matheus Bueno, tenta a devolução por baixo, o Figueiredo corta.
Joga a bola pra fora, arremesso manual pro Guarani, lado esquerdo, campo de ataque, vai mexer agora o Guarani. Cabela. Pois não. O Angel Coleone, ele fala uma coisa interessante aqui pelo YouTube, que ele fala que o Paulo Autuori, ele chegou esta semana no Coritiba e pelo jeito já implantou a filosofia do saber sofrer, se segurando como pode. E é interessante isso porque além da chegada do Paulo Autuori, a gente tem que lembrar que o Coritiba tá com um treinador interino, tá com o James Freitas. E aí, como a equipe vem de 2 derrotas, muitas críticas, vence por 1-0, o Coritiba ele não quer correr muitos riscos. Então ele se fecha defensivamente, ele se agarra a este 1-0. E aí é momento que o Guarani pode se aproveitar do Coritiba fechadinho de fazer uma pressão e forçar esse erro. Vem Guarani, ali pelo meio, bateu longe do gol na primeira chegada do Kaique, que acabou de entrar, né, Adri? Sim, o Kaique com a camisa meia dúzia é um dos novatos em campo aí, ele que chutou essa bola muito longe. O Kaique entrou com a 6 para a saída do camisa 2, Heitor. A outra mudança foi a saída do camisa 14, Camacho, para a entrada do 26, Rafael Freitas. Tô só anotando a minha papeleta aqui, não é? Ajeitando aqui. Deu bagunça aqui, né? Vamos ajustar aqui, tá tudo certo. Vamos lá. Tem jogador caído ali da equipe do Guarani. O Guarani acabou de fazer a 5ª substituição, tem jogador rolando no chão lá de dor, Adriano Almeida. E é o Lucas Adel, né? Justamente um zagueiro, mas ele vai ali se esforçando para levantar, pede ajuda ali de uma pessoa do departamento médico do Guarani para investigar o que aconteceu. Ele levou um empurrão e depois caiu de mau jeito, né? Subiu para cabecear, em cima teve um choque com o jogador do Coritiba e quando caiu de mau jeito ali. Me parece uma dor nas costas, próximo à lombar. Vamos ver se vai para o sacrifício aí o Lucas Adel nesse finalzinho. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos passados, segundo tempo de jogo. Série B do Campeonato Brasileiro, 5ª rodada, reta final de partida no Couto Pereira. Placar CBN tá assim, ó. Coritiba! 1 pro Coritiba, Ronier marcou na primeira etapa. Guarani! Nada para a equipe do Bugre, Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Libertadores da América no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, o River Plate faz 2-0 no Libertad, 2 gols de Miguel Borja, colombiano que já atuou no Brasil. Também em andamento, Milionário 0, Palestino também 0 do Chile. Este jogo do grupo do Flamengo. Mais cedo, o Atlético Mineiro perdeu para o Peñarol por 2-0. Futebol Globo CBN. Vem Guarani tentando apertar desse finalzinho de jogo. Zaga do Coxa faz o corte, dá um bico da bola, joga para o campo de ataque. Briga por ela, Figueiredo. Quem dá melhor ali é o Lucas Adel. Tenta o passe pelo meio, antecipa. O Maurício Antônio mantém o Coxa na saída de bola. Vem pela intermediária com Bianchi. Recebe, domina, bota no ataque. Mais uma vez com o Figueiredo. Faz a proteção, Kaique vai para cima dele, comete a falta. O jogo tá parado. É falta que favorece o Coxa. Pela intermediária, 42 minutos, segundo tempo. Sai trabalhando mais uma vez ali o Bernardo, rola a bola do lado. Vem mais uma vez o Coxa, vem pra cima, Bianchi, tenta o toque. Marcação em cima dele, volta a bola espirrada com o Figueiredo. Bola na área, sobrou ali pelo meio, no bate e rebate, vai sobrando pro Coxa. Preparou a batida pra fora do gol. Pegou de primeira ali no meio da grande área, a bola foi pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Um chute torto, bem pra fora ali do Matheus Bianchi, jogador que entrou agora há pouco com a camisa do Coritiba. Coritiba vai tentando liquidar ali, mas primeiramente pensa em se defender porque vai vencendo por 1-0. Já chegamos a 43 minutos deste segundo tempo, tá 1-0, Coritiba tá ganhando, hein? Lucas Adel sai trabalhando, devolve lá do outro lado com o Douglas. É de zagueiro para zagueiro, já domina a coxa, coloca no gramado, vem vindo pro campo de ataque a equipe do Bugre. Levanta a cabeça ali para fazer o passe, não acha ninguém, encontrou aberto lá pela direita. A equipe do Bugre que vem pro ataque, Rafael Freitas recebe lá na direita, vai pra finta, carrega, invadiu a área, cruzamento feito, a batida rasteira pra fora do gol! Houve desvio no meio do caminho, a bola foi pra fora, tinha endereço, era rede, bateu no zagueiro, foi pra fora, escanteio pro Guarani, é lá pela direita, Adriano Almeida. O Kaique que fechava ali, depois o cruzamento pela direita, num chute forte, rasteiro, bem que você disse. Essa bola tinha um endereço, mas a zaga do Coxa estava fechadinha ali
Escanteio pro Bugre, pelo lado direito, Rafael Freitas é quem vai na bola. Vai pra bola, aperta a direita, levantamento, sobe Brandão de cabeça para fazer o quarto tiro, perigo da área. Bota a bola pra fora, é manual que favorece a equipe do Guarani. Lá pela direita tem Gustavo França por ali. Vai chegando ali também para fazer o arremesso. O João Vitor, ele se ajeita lá para fazer a cobrança, ninguém se apresenta perto dele, prefere o arremesso, o árbitro tá mandando ele voltar, volta lá atrás. Volta para trás um pouquinho mais atrás. Aí do mesmo lugar ele fez o arremesso. Agora o árbitro deixou. Tá tudo certo. Gustavo França recebeu, dominou, mas com falta. É falta pro Coritiba. É lá pela esquerda. É falta pro Coxa. Cabela. 44,5, pois não, Gabi? E com as alterações, o João Vitor passa a ser lateral direito. Então ele sai da ponta com a entrada do Rafael Freitas, né? E aí joga então o Kaique no meio campo, o Marlon fica numa ponta, o Rafael Freitas na outra e o Lucas Paraíso centralizado com o João Vitor como lateral direito, mas a gente sabe que ofensivamente o Guarani fica muito forte, né? Tem que acreditar, são os últimos minutos, já sobe a placa dos acréscimos, o Guarani é melhor, teve essa finalização com o Kaique, tem que acreditar porque o Coritiba, ele conta apenas com o relógio. Sobe a placa aí, Ri. Mais 4, vamos a 49. 49 nesse segundo tempo, 40, passamos de 45. Briga o Guarani pela bola, bola espirrada, sobra lá pela direita, tenta chegar no campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio. Quem chegava era o Gustavo França, brigando pela bola, o França ficou caído lá. Marlon recebe, lado esquerdo, Cauê passou, lotado, pediu, ele faz o passe, lado esquerdo, pintou o cruzamento. Ele faz o cruzamento, a bola volta nele, vai pra fora. Natanael pede o torcedor e é só tiro de meta para a equipe do Coxa, Adriana. Um cruzamento muito ruim agora, né? E aí deu azar também o João Vitor, porque depois que ele cruzou, a bola bate no Natanael, volta no João Vitor. Aí o Natanael pede o apoio da torcida. O Couto Pereira que não tá tão cheio assim, mas o torcedor que vai agora já começa a fazer festa. O Gabi falou que o Vinícius Cauê conhece muito o Sul, porque ele é o Paraná, porque ele é dali, né? Do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, então, mas acho que o adversário conhece ele também, viu? Ah, tem isso também, né? Acho que conhece ele também, bem isso. Tem o outro lado. Pois é, vinha o Bugre pro ataque, agora chega por baixo a marcação e tem gol. Segura aí porque o Guarani faz a roubada de bola, vem no ataque lá pela direita. Gustavo França dominou, girou, mais atrás, trabalha, chegada com Freitas. Gustavo França, Freitas, lá na direita, pintou o cruzamento, fechado, primeiro pau, chega por baixo Bruno Melo. Ao bico da bola, joga a bola pra fora, arremessa manual, Fábio Scheibe, tem gol onde, Fábio? Tem gol na Neoquímica Arena, é o quarto do Timão, lei do ex-internacional, Fausto Vera marca para o Corinthians, Corinthians 4, Argentino Júnior 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos chegando a 47 minutos deste segundo tempo, continua 1-0 pro Coxa. O Guarani vai martelando, mas não leva aquele perigo pro goleiro Morisco, né, Gabi? Martela com a posse de bola, rondando a área, tentando na base da força, da dedicação, mas não chuta no gol. Tem uma finalização correta, uma equipe que quer fazer gol, finalizar uma vez correta ao gol é muito bom. Já passamos de 47, vamos a 49 neste segundo tempo. O Coxa tá ganhando o jogo. Guarani vai ficando só com uma vitória. É o quinto jogo do Guarani, a quarta derrota do Bugre nesta Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Ganhou do Botafogo no último sábado no Brinco de Ouro e só 4 derrotas e uma vitória. O Guarani vai ficando com 3 pontos, hein? Acabou. Não dá ali para o jogador do Guarani, não. Tá caído ali, parece que é o Lucas Adel, tá ali, não é o Lucas Adel, é o Vinícius Cauê, que tá caído ali, parece que sentiu alguma coisa ali, não vai dar pra continuar, meu caro Fábio Scheibe, diz aí. Fim de papo na Neoquímica Arena, uma vitória do Corinthians de respeito, 4-0 pra cima do Argentino Júnior, 2 gols de Yuri Alberto, Wesley e Fausto Vera marcaram para o Timão. Parece que é uma muscular ali, viu, Adriano Almeida no Vinícius Cauê. Se lamenta muito ali, caminhando, lembrando que o Guarani não pode mais mexer. Falta um minutinho para o jogo acabar, o Guarani praticamente com 10, o Vinícius Cauê apenas fazendo o número. Tá girando pela última vez o ponteiro do cronômetro, 48 passados deste segundo tempo, vamos a 49, vem Bugre, pra cima, Marlon recebe, lado esquerdo, ajeita na perna direita, toca na bola, recebe de volta lá no campo de ataque, na ponta canhota, Marlon tenta o toque, dá de graça,
para a equipe do Coxa. Figueiredo protege a bola, escapa da marcação do primeiro. Fica Matheus Bueno para cima dele, fica pedindo uma falta melhor pro Bueno. Rola a bola com o Kaique, de fora da grande área, ele faz o break, gira, tenta a devolução. A marcação é forte, Brandão fica na sobra, toca na bola pro David, protege bem a bola, vai trabalhando mais uma vez, 48-50, vai terminar o jogo. No Couto Pereira, Figueiredo vem pro ataque, lançamento pra área, sobe a zaga para fazer o corte quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Couto Pereira, deu Coxa. Coritiba. 1 pro Coritiba. Guarani. Nada pra equipe do Guarani. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Final de jogo no Couto Pereira, Guarani perde mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando no Couto Pereira, perdeu por 1-0. Jogo que deixa o Guarani uma situação delicada ainda na competição. Adriano Almeida já aproveita, já dá o seu destaque final também, Adri. Situação delicada, Cabela, porque com 3 pontos o Guarani se mantém na zona de rebaixamento. Isso é muito preocupante já depois de 5 rodadas. O técnico Júnior Rocha, que estava muito empolgado depois da vitória diante do Botafogo, precisa rever algumas coisas para a próxima rodada. A boa notícia é que o Guarani tem praticamente uma semana aí para o próximo jogo para tentar a recuperação. Próxima partida que será em casa, diante do América Mineiro, na segunda-feira da semana que vem. E para essa partida a expectativa é de que o meia Lua Dias e também o atacante Caio Dantas já voltem a reunir condições, assim como o Ayrton, que também com problemas musculares foi vetado para o jogo de hoje. Guarani que não perde nenhum dos jogadores hoje para a próxima partida. Vamos ver aí o que vai acontecer ao longo dessa semana para a recuperação desses atletas e também a formação para o próximo jogo. Bugre, que, repito, perdeu mais uma e se mantém na zona de rebaixamento. Eu vou me despedindo por aqui então, Sim. Cabela. Ótima noite, forte abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima, Adriano Almeida. Gabi Castro, Luan Dias fez falta no Guarani hoje? Ainda não demonstrou por que ele deveria ser titular no Guarani, apesar de ter a camisa 10, eu acho que fez um jogo parecido. O Chay apareceu pouco, até aqui eu acho que o Luan Dias também apareceu muito pouco no Guarani. Pra você o Chay tá fora de posição? Hoje jogou fora de posição. Eu não gostei do Chay muito recuado e na ponta direita. Gostaria de vê-lo mais centralizado, mais próximo com o Camacho, com o Matheus Bueno. Então não gostei do posicionamento do Chay. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto fez uma partida tímida e hoje também. Então acho que tem muito a melhorar. O técnico Júnior Rocha já tinha falado isso no final da entrevista coletiva da última rodada. Hoje certamente deve ter o mesmo sentimento. É um Guarani que precisa melhorar muito. Fica para o torcedor a sensação de que se tivesse a postura dos 20 do segundo tempo para frente durante toda a partida, poderia ter saído pelo menos com um pontinho de Curitiba. Só que é diferente, porque o Curitiba ele já estava à frente com 1-0, recuou, se apegou ao marcador, vinha de 2 derrotas consecutivas também. Então é uma partida diferente, por isso que o Guarani aproveitou, ficou mais no seu campo de ataque, mas não finalizou. É inadmissível, 2 finalizações corretas a partida inteira, durante mais de 90 minutos, contando com os acréscimos, apenas 2 finalizações acertaram o gol do Pedro Morisco. Então é muito pouco, o Júnior Rocha precisa trabalhar mais essa criatividade. No primeiro tempo, muitos erros defensivos, então nós tivemos erros defensivos, falta de criatividade e um ataque que finalizou muito pouco. É muita coisa para corrigir, Cabelo. Gabi Castro, grande abraço para você e até a próxima. Grande abraço para você, Carlos Cabela, Adriano Almeida, Fábio Scheibe, o nosso Marcelão aqui no operador de áudio e aos amigos que estão nos acompanhando. Uma boa noite. Meu caro Fábio Scheibe, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começou hoje, né? A 5ª rodada. 4 jogos. Todos encerrados. 4 jogos, viu, Cabela? Todos jogos encerrados já. Mais cedo o Avaí fez 2-1 no CRB e o Vila Nova também 2-1 para cima do Novo Horizontino. Hoje, às 9h30, além de Curitiba 1, Guarani 0, tivemos também um empate sem gols entre Botafogo de Ribeirão e Chapecoense.
a rodada da Série B continua amanhã, viu, Cabela? 3 jogos às 7 horas da noite. O Ituano recebe o Sport no Novelli Júnior às 7 da noite, mesmo horário de América Mineiro e Mirassol no Independência. O Brusque enfrentando o Operário também, no mesmo horário, 7 da noite, lá no Gigantão das Avenidas. Às 9h30 da noite, você vai narrar essa partida. Tem Ponte Preta e Santos no Moisés Lucarelli. 9h30 também tem Paysandu e Goiás lá no Curuzu. E também 9h30 no Castelão, no Ceará, tem Ceará e Amazonas. Neste momento, os 4 primeiros colocados da Série B são os seguintes. O Sport é o líder com 12 pontos, Goiás tem 10, o segundo colocado, o Santos o terceiro com 9 pontos ganhos e o Vila Nova, entrando no G4, é o quarto, tem 9 pontos ganhos. A Ponte Preta, neste momento, é a 14ª com 5 pontos e na zona de rebaixamento, o 17º é o Brusque, 3 pontos. O Guarani é o 18º, tem apenas 3 pontos também. Paysandu, vice-lanterna com 2. E o Ituano ainda não somou pontos no campeonato, é o Lanterninha, tem 0 pontos. Grande abraço pra você, Fabião. Grande abraço, Cabela, valeu, até mais. Amanhã tem mais, 9 da noite, começa a transmissão para Ponte Preta e Santos aqui no Futebol da CBN Campinas. Um grande abraço a todos, excelente noite, até amanhã, tchau. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa EPTV. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Coritiba, Guarani. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de maio de 2024. E vamos ao destaque do dia, retomar... Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de maio de 2024. E vamos ao destaque do dia, retomada da infraestrutura no Rio Grande do Sul. Governo
governo federal adota medidas para restabelecer comunicações e fornecimento de energia elétrica a regiões mais atingidas por temporais. 4.000